em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 229. Eu sou Rafael Arinelli e se após não resolver, ninguém resolve. Eu sou o Daniel Cury e se um podcast exige muito mais que ligar o microfone e sair falando, imagina o quanto de trabalho que dá pra fazer só aquela explosão lá. Bom. E eu sou o Marcelo Siqueira, e aí a minha frase era mais certinha, era assim, o cinema me leva pra esse mundo e pros outros também, né? Acho que tudo tá misturado aí. Tá tudo misturado, é isso aí. Muito legal. Olha aí, Dani, hoje estreando, né, no ano, o nosso momento aqui de entrevistas, né? Esse ano a gente falou muito sobre filme. Profissional. E aí agora a gente falou, pra estrear esse ano precisamos trazer alguém aqui gabaritado e tal, e a gente resolveu trazer aí o Marcelo Siqueira, que tem aí, né, toda a arte da pós-produção em suas mãos, no seu talento e tal, né, Marcelo? Você trabalha com cinema já faz um tempinho aí, né? Cara, já fazem pelo menos com cinema uns 15 anos, ou mais, 20 anos. Mas deixa antes de falar um negócio que você falou a frase mais certa, né? Assim, você falou que não tem jeito na pós, né? Assim, a pós resolve tudo. Tinha uma camiseta da galera que ia pro set e falou assim, não se preocupa, a gente resolve na pós. Ou a gente corrige no telecine. Cara, isso virou assim, todo mundo olha com esse jeitinho, né? Olha que resolve lá na pós. Exatamente. E aí isso vira uma encrenca pra galera. Uma encrenca, cara. Vira quase uma religião, né? Porque a galera vai seguindo isso e nem pensa mais no negócio. Já fala, não, faz aí de qualquer jeito, o pessoal da pós lá resolve. Viu, cara? Eu peguei cada puxa, bicho. Cada puxa. Se quiser dividir com a gente a vai adorar. É isso aí, Hoje o papo vai ser bom, Muito bem, hoje o papo aí vai ser com o Marcelo e a gente vai falar basicamente, né, sobre pós e efeitos visuais, né? O Marcelo que tem aí um know-how bem legal, esteve presente aí em várias obras interessantes que saíram aí no cinema, inclusive uma que flertou aí com o Oscar. Então a gente vai falar também um pouco sobre isso e hoje o papo vai ser justamente sobre a carreira aí do Marcelo. E para você que tá escutando o podcast e quer também embarcar nesse mundo de efeitos especiais, pós-produção e tal, vai ser um papo muito bacana. Então fica com a gente e vamos antes pro quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Sun is shining in the sky. There ain't a cloud in sight. Dani, estreia de 2017 do nosso grande momento de entrevistas, hein? Esse ano a gente ainda não tinha entrevistado ninguém. Vamos começar com o pé direito, porque o Marcelo Siqueira é um cara especial na hora de falar sobre efeitos especiais, hein? É um cara que tem uma estrada aí, né? O cara sabe o que faz e sabe muito bem, né? Então vai vir coisa boa por aí. Porra, tô empolgadaço com esse podcast e provável que eu saia do podcast já tentando desenvolver meu próprio efeito especial da minha vida deu mesmo. Vai sair explodindo e passando a mão em baleias enquanto você volta. Bom, se você tá aí, tá escutando a gente agora, fica aqui, né, o nosso pedido para que você mande seu comentário sobre esse podcast ou de podcasts passados lá pro contato@cinemação.com ou acompanhe a gente, mande seu comentário também através das nossas redes sociais, né? Afinal de contas temos aí o Facebook, o Twitter, o Instagram, sempre procurando por Cinemação. Procura sempre sem o cedilha, sem o tio, que vai ser mais fácil. Aí você vai achar a gente mais rapidamente. Além disso, temos o nosso canal lá no
YouTube, né? Que a gente deu uma paradinha lá nos vídeos e tal, afinal de contas precisamos do seu apoio, e para isso vale também a sua inscrição no nosso canal, porque conforme o canal for crescendo, a gente também já vai produzindo mais conteúdo para você. Também, se você quiser, tem o nosso parceiro, a Rádio Inverso, que toca o podcast do Cinemação todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprise aos domingos ao meio-dia. Então, se você quiser, vai lá e escuta o nosso podcast do Cinemação na radioinverso.com. Não deixe de visitar o nosso site, o cinemação.com. Afinal de contas, temos textos todos os dias, temos artigos todos os dias, críticas, temos filosofia, temos mais de um podcast, né? Temos o podcast das Matildas, focado exclusivamente no mundo feminino aí, né? Dentro do entretenimento, e temos também o Indicação, sempre trazendo aí dicas de pelo menos 3 filmes para que você possa ver durante a sua semana. E por último, fica aqui o nosso convite para que você vá lá no iTunes ou no SoundCloud e classifique o podcast do Cinemação. Sua classificação ajuda o nosso podcast a chegar a mais ouvidos de outras pessoas. Então é com você que a gente pode ir além, hein? E se você quiser ir além de verdade mesmo, você tem 2 plataformas em que você pode fazer isso e você vai além tirando o escorpiãozinho do bolso. Você pode fazer isso no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação, que são as 2 plataformas em que você pode se tornar um patrão ou padrinho do Cinemação. Ou seja, você vai dar valores que couberem no seu bolso de R$10, de $1, varia bastante, você tem que entrar na plataforma e ver qual cabe melhor, para você ser patrão do Cinemação e contribuir, fazer com que o Cinemação cresça ainda mais e traga ainda mais podcasts sensacionais como esse que você está ouvindo, com um conteúdo super profundo, super complexo, super importante, de um profissional altamente gabaritado. Então entra lá no patreon.com/cinemação, no apoia.se/cinemação e seja um patrão do Cinemação, assim como fazem o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira, a Tamires Porto e o Thierry Zulski Penteado, que contribuem com o valor mínimo para ter o nome citado no podcast. Por isso eles têm o nome citado toda semana, todo podcast aqui. Então, não se esqueça, o dinheiro que você dá é o retorno que você sente. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram aqui seus comentários, né? Eu tenho um comentário aqui mais antigo, lá do podcast 225, quando a gente falou de Guardiões da Galáxia Volume 2. E quem mandou foi o Paulo Roberto Galiac, que é ouvinte nosso, vira e mexe, manda comentário. E aí ele fez uma crítica ao nosso podcast. Ele falou o seguinte: sério que esperam profundidade em um filme como Guardiões da Galáxia? Eu não vou assistir um filme no cinema do Terrence Malick esperando entretenimento. Ser um bom entretenimento ou um filme que se propõe a isso não é demérito. O negativo está na aplicação da diversão. Ser apenas diversão, não buscando temas filosóficos, teríamos que esquecer vários filmes pipocas que amamos, como Indiana Jones, De Volta para o Futuro, Star Wars, Curtindo a Vida Doidado, que adoram abusar de clichês como a amizade do grupo, família e lotados de piadinha. Olha aí, Dani, então, ele não gostou muito da nossa crítica de Guardiões, e eu até respondi lá, né, no post direto pro Paulo, e eu falei o seguinte, que eu acho que ele deu uma super valorizada na nossa crítica, porque assim, até quando eu dei a nota, eu falei que pro que o Guardiões se propõe, ele funciona bem, ele é um bom filme de entretenimento, mas eu acho que se a gente comparar ele como um filme de entretenimento, e for comparar principalmente com esses filmes que ele citou aqui, Indiana Jones, De Volta para o Futuro, Star Wars, Curtindo a Vida Doidado e tal, Guardiões ele tá muito atrás desses filmes. E eu falei que pra mim, o grande problema do Guardiões é, na verdade, ele querer falar de muita coisa e não conseguir focar em nada. E aí ele preenche esses espaços em brancos com as piadas, entendeu? Então fica uma coisa que às vezes até perde a graça em alguns momentos, porque você já sabe que vai vir a piada, você já sabe que aquilo ali vai ser um gatilho para que ele dê uma respirada no filme e tal. Então eu acho que, na verdade, o grande problema de Guardiões é esse, é o excesso de piadas, a falta de foco, né, em quem que eu vou colocar aqui o grande personagem, em quem que eu vou focar para tentar desenvolver um pouco mais esse personagem e tal. Então eu achei só que o Paulo acabou super valorizando a crítica
crítica que a gente fez, que no final a gente pode ter cutucado o filme, mas a gente também falou que ele é um filme divertido, entendeu? Exatamente, eu acho que tanto que nas notas a gente acabou dando notas não tão baixas, né, notas de médio pra cima, etc. Eu acho que é isso, assim, a gente fez um podcast muito calcado em defeitos que a gente viu, nem todos foram só na questão de, queríamos profundidade, não, queríamos só alguns encaixes um pouco melhores, ou a gente sentiu isso, ou a gente tá cansado, porque uma coisa é você fazer Indiana Jones na época do Indiana Jones, outra coisa é você fazer Indiana Jones hoje, depois de vários Indiana Jones, né, assim, é um paralelo só nesse sentido. E acho que é isso, assim, mas no fim das contas a gente gostou do filme, se divertiu. A gente só não fez um podcast babando ovo, né? Falando, nossa, que legal, haha. Não, a gente quer ir aprofundar justamente para praticar essa visão, para treinar esse olhar um pouco mais crítico, porque ele melhora o nosso entendimento sobre o cinema, né? Mas, obviamente, a gente não espera a profundidade de um filme como Guardiões da Galáxia. A gente espera uma história bem contada e que traga algo de novidade. Não precisa ser profundo, precisa ser novo, precisa encantar a gente. Mas, é claro, a gente respeita super. Se o Paulo assistiu, se divertiu pra caramba e daria 5 estrelas, por exemplo, perfeito, é isso, sabe? Cada um tem a sua visão. A gente só quer treinar um pouco esse olhar em vez de ficar só falando super bem, né? Não acho que seja o caso, enfim, na maioria dos filmes não é o caso. A gente vai procurar alguns detalhes ou vai discutir o que fizer mais sentido pra gente, e é assim que funciona, né? Sempre é a melhor forma da gente debater o cinema, né? Exatamente. E eu tenho aqui o comentário do Giovanni Luz. Ele comentou no último podcast, o podcast 228, sobre o filme Corra, que foi um filme que a gente não estava esperando fazer um podcast sobre. Ele falou, nossa, vamos fazer. E fizemos, né? E ele comentou o seguinte: deixa-me apresentar devidamente. Tenho 32 anos, moro em Belém do Pará, formado em relações públicas. Primeiramente, Corra para os cinemas. Égua de filme instigante. Ainda não ouvi. Eu achei sensacional isso. O Giovanni comentou, ouviu o podcast, não viu o filme ainda. Achei sensacional. Ainda não ouvi, mas já assisti várias críticas sobre ele no YouTube, mas incrivelmente não tinha levado tanto spoiler na cara como no programa de vocês. Risos. Mas bem que fui avisado. Ou seja, a gente avisa, Giovanni. Geralmente é pra quem viu filme, você foi por sua conta e risco, né? Pois é. Aí ele continua assim: eu geralmente não me importo em saber sobre o filme antes de ver, mas desta vez, sim, que isso sirva de lição pra mim. Risos, né? Então, o Giovanni tá revendo os conceitos de spoiler, no caso, né? Eu já imaginei a mocinha do Windows falando as definições de spoiler foram atualizadas. Só pra terminar, ele fala assim: calma, eu ainda quero ver no cinema, se ainda estiver em cartaz aqui em Manga City, a cidade das mangueiras, mas confesso, queria sair da sala com a sensação de, cara, que filme é esse? Poucos são os filmes que causam isso. Alguém do programa citou e comparou com o filme Chave Mestra. Eu vi no cinema e lembro de sair da sessão positivamente surpreso, pois a ideia de transplante de alma pode ser comparada com a ideia que ocorre no Corra. Claro, as intenções dos filmes são diferentes, mas o clique dos filmes são bem parecidos. Por fim, parabéns pelo ótimo programa e mais uma vez, obrigado pela companhia enquanto lavo minhas roupinhas, ou seja, lavando roupas. A galera adora ouvir cinemação fazendo serviço doméstico, né? A gente daqui a pouco pode fazer uns how to do, assim, sabe? Como tirar mancha, como a gente vai começar a ensinar isso pra galera, né? Como tirar mancha, como, sei lá, qualquer coisa. Mas é isso aí, Giovanni, muito obrigado pela mensagem, adorei ler e, enfim, né? Tome cuidado com os spoilers. What is real? How do you define real? Marcelo Siqueira, nosso entrevistado hoje, praticamente um parente meu, porque pra quem não sabe, eu sou Rafael Siqueira Arinelli. Agora, vou te falar também que Siqueira virou igual o bunda, né? Todo mundo tem. Tem mesmo, cara. Marcelo Siqueira eu conheço uns 10 também.
E Marcelo, vamos começar então pelo começo, né? Pela sua história. Você, no começo aqui do podcast, começou falando que você já tem um histórico aí de 15 anos dentro do cinema e tal. Hoje você tem aí a Mística, né? Que é uma pós-produtora, né? No mercado aí. E eu queria saber como é que surgiu isso? Você sempre focou em trabalhar com o cinema, com a parte de pós? Ou você é um daqueles caras que fala, pô, eu sou um diretor frustrado e acabei indo pra pós? Como é que ficou isso daí? Cara, assim, eu vou te falar que a minha história começa antes disso, né? Começa quando eu nasci mesmo. Meu pai, ele era um sonoplasta, né? Eu acho que nem se existe mais essa função hoje é técnico de som, mixador e tudo mais, mas o sonoplasta era o cara que gravava orquestras, transmitia e tudo mais, e minha mãe era bailarina. E um dia esses caras montaram quando eles foram casar, eles receberam uma grana que era pra comprar uma geladeira, e os dois resolveram comprar uma máquina fotográfica. E aí montaram um estúdio de som, cara, junto com a máquina fotográfica, e começaram a fazer um negócio chamado audiovisual, que na época era uma parada que você tirava fotos, enfim, em slide, e aí você ia sincronizando projetores para que isso virasse um efeito. Então imagina que os caras tinham que fazer uma fusão, então você tinha uma imagem, você tinha 10 projetores. Então acendia o projetor 1, enquanto apagava um, acendia o 2, aí trocava a imagem do 1, aí acendia o 4, o 5 e o 6 que compunham uma imagem, e aí ia, né? Isso era como os caras começaram a vida deles nessa história do audiovisual. E eu nasci nesse estúdio, cara. Eu tava lá dentro, assim, meu quarto era onde era a cabine de locução. Olha, então, não tem como fugir muito desse mercado, né? E aí fui crescendo, meu pai morreu quando eu tinha 18 anos, e aí sobrou pra mim realmente um estúdio de som. Naquela época eu não editava, nem pensava em entrar na parte de vídeo, né? E aí naquela hora eu falei assim, cara, tô num momento complicado aqui, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, minha mãe era professora de balé, minha irmã com 15 anos, e veio o plano Collor. Então, cara, eu era um estagiário. No final das contas, toda a grana sumiu, porque imagina que alguém ia manter um filho numa escola de balé naquele momento. E, cara, então, assim, vamos trabalhar sério, né? Então, não tinha como fugir. Já trabalhava desde os 13 anos com música, com som e tudo mais, junto com ele, mas ali começa efetivamente eu ir pra parte de vídeo. E fui trabalhar numa produtora como estagiário, saí de lá, fui pra uma outra produtora que me chamou aí já como editor de vídeo, né? Não tinha nada a ver com efeitos. E aí eu fui trabalhar numa produtora que era do marido da dona da Casablanca. A Casablanca, naquela época, era a maior pós-produtora que tinha no Brasil, e na América Latina era a única que tinha uma ilha digital. Era um lugar assim... totalmente high-tech, Cara, era impressionante. Cara, você chegava num lugar, bicho, era assim, imagina que você entrava numa sala que devia ter uma mesa com, sei lá, uns 6 metros de comprimento, com milhares, assim, montes de teclados e botões e tudo mais, dentro de um ambiente que eles pintaram, assim, tipo uma galáxia. Então tinha um meteoro e 2 monitores standard na época, né, no meio disso. Aí você olhava pro lado, tinha uma parede de vidro que dentro tinha, assim, as máquinas todas, né, os VTs, né, naquela época, né. E, cara, aquela brincadeira devia custar uns $5 milhões, né. E não tinha, era a única que tinha na América Latina daquele jeito, tinha uma placa na porta ali. E aí eu falei, cara, eu quero ir pra esse lugar, né, vamos batalhar pra isso. E só tinham 3 editores que trabalhavam nesse lugar, que era um de manhã, um de tarde e um de noite. Sim. E devia ser, assim, ela dominava o mercado, assim, o mercado acho que era bem menor, mas ainda assim era a única empresa, né, que fazia o que fazia. Tinha uma outra empresa junto ali, tinha a RBS, que era uma outra empresa também que tinha pós, mas imagina, pra você ter uma ideia, funcionava assim, o suprassumo da qualidade era o que a gente chamava de D1, que era uma máquina digital da Sony, que ela gravava na fita sem compressão. Putz, super legal, né, beleza. A concorrente tinha a D2, que já tinha um pouquinho de compressão ali, então era assim, não tinha nada igual aquilo. E, bicho, os clientes disputavam a tapa pra estar lá mesmo, cara. E, ao mesmo tempo, pra você conseguir botar a mão no equipamento daqueles, cara, era uma doideira. Não deixavam, simplesmente não deixavam. Até o dia que eu conheci um cara lá, que hoje é um amigão meu, que é um diretor de publicidade, chamado Fabião, que o cara virou pra mim e falou assim, você vai aprender esse negócio mesmo? Porque o cara tava na madrugada e todo mundo queria sair da madrugada, né? Porque trabalhar só de madrugada é uma desgraça, né? E ele falou, você quer realmente aprender isso? Eu me dedico a te ensinar, mas, cara, se for pra te ensinar pra você vazar daqui 6 meses, eu não vou nem começar. Eu falei, não, cara, eu quero. Então, de manhã eu ia pra produtora do cara lá, trabalhava até umas 4, 5 horas da tarde, ia pra casa dormir um pouco, meia-noite ia pra Casablanca e ficava a noite inteira lá, de assistente do cara, sem ganhar um puto, e vamos aprender. Até o dia que surge a oportunidade, né, cara? Que aí um cara saiu
fora, infelizmente um morreu, né, no meio do caminho, só tinha os 3, e aí o mercado vai se abrindo e você vai começando a trabalhar. Você acabou mergulhando justamente na parte técnica ali de edição e tal, mas você ia pra campo também, pegava em câmera? Não, olha só, nessa época eu não fazia isso, né? Eu ia pra campo, mas ia pouco, né? Assim, na época da produtora, de vez em quando ia fazer um quadro de um programa, ajudava alguma coisa, sempre estava meio envolvido ali com a produção em geral, mas isso antes de entrar na Casablanca. Quando eu entrei na Casablanca, aí não tinha nem mais tempo pra fazer isso, porque as ilhas de edição, imagina que é o seguinte, não tinha efeitos, né? Os efeitos precisavam ser feitos ali naquela ilha. E ao mesmo tempo era o mesmo lugar onde você conformava um filme, quer dizer, você refazia o que o cara fez em offline, numa baixa qualidade, numa melhor qualidade, colocava os letreiros, sonorizava, enfim. Então era um negócio que era cobrado por minuto praticamente, né? Era cobrado por hora e fração de hora. Você imagina que tinha trabalho 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então não dava tempo de sair de lá. Entendi. A não ser quando começava a ficar, por exemplo, no começo nem tanto, mas depois quando você começa a pegar mais a mão e aí os efeitos começam a ficar um pouco mais complicados dentro da limitação do que podia acontecer de efeito ali, porque não, imagina que naquela época a gente chamava de edição linear, né? Não tinha um computador que você jogava tudo e fazia igual um Photoshop, né? Você tinha que fazer meio que na raça. Você podia trabalhar com 4 layers só, que era o máximo que permitia. Lá, de vez em quando, 6. Era uma doideira. Então aí você ia pro set de vez em quando pra acompanhar uma filmagem pra poder tentar fazer um pouco dessa interface com o que o diretor queria, com o que era possível dentro da ilha, como é que filma pra poder resolver determinado efeito. Entendi. E aí segui assim até 98, que aí eu saí da Casablanca, fui fazer a campanha do Fernando Henrique como editor, então nessa época eu já operava uma máquina que chamava Fire, que era um equipamento, esse foi muito legal, cara, esse equipamento custava mais ou menos $1,5 milhão, era uma geladeira, cara, do tamanho, mas devia ter uns 2 metros de altura, cara, sem brincadeira. E aí, cara, aquele negócio tinha a maior, era a única máquina que era assim no Brasil, não existia outra dessa. Casablanca tinha muito disso, né, trazia sempre o maior, o melhor e tudo mais. E aí essa máquina tô na minha mão pra poder fazer a campanha do Fernando Henrique na época, e cara, era incrível, cara, era uma máquina que ela tinha uma capacidade incrível de 40 minutos de material, né? Imagina hoje, muito claro, né, cara? Não, exatamente. Sei lá, não existiam teras naquela época, né? Era tudo giga, mas mesmo assim, cara, pra você falar assim, aqui eu consigo colocar 40 minutos de material e era em HD ainda, putz, cara, devia ter uns 60 discos ali pra poder fazer isso, né? Terminei a campanha, o pessoal me chamou e falou assim, cara, né, a gente vai montar uma empresa que chama Teleimage, que a gente não sabe o que essa empresa vai fazer ainda, né? Mas a gente já sabe que essa máquina vai pra lá e a gente queria que você fosse pra lá com ela e tal. E foi ótimo, cara, porque daí surgiu essa empresa que também era do grupo da Casablanca, mas não tinha um foco. O que ela vai fazer? E foi muito legal pra mim, porque no começo ela surgiu pra ser uma extensão da Casablanca, pra fazer publicidade, teve um lance muito próximo com a DM9, então a gente acabou fazendo muita publicidade pra DM9, mas aos poucos, cara, foi se vendo que não fazia sentido ter 2 empresas pra fazer a mesma coisa. E aí eu comecei a levar pra Teleimage umas oportunidades de entretenimento. Então a primeira coisa que rolou foi levar a DirecTV, que eu tinha um grande amigo lá, a gente começou a trabalhar junto, e aí a DirecTV passou a fazer os shows da DirecTV lá na Teleimage. Então a Teleimage investiu em caminhão, em unidade móvel para poder fazer transmissão, para gravação, tinha a parte de edição, e a gente ficou um tempão investindo nisso, foi muito legal, porque fazia tipo, sei lá, 6, 7 shows por mês, né, gravando, editando, transmitindo, e aí sim eu tava no campo o tempo inteiro. Então eu tava lá ajudando toda a produção, enfim. Nessa etapa, você tá fazendo muito mais publicidade, de repente até esses shows, mas você já flertava com alguma coisa de curta, metragem, média, longa, ou não? Isso daí acabou vindo mais pra frente mesmo? Isso começa, pra mim, exatamente depois dessa fase da Teleimage, da DirecTV ali dos shows, porque dentro do processo do cinema, né, o que é que existia até então? Então imagina que a galera ia lá, filmava em película, né, revelava aquele material e precisava montar aquilo. Então naquela época já tinha um software chamado Avid, né, mas ele era de uma qualidade muito ruim, mas ele era pra ser ruim, era só pra fazer um offline. Então, a tradição do cinema que existia ali dentro da Casablanca era só essa, de pegar um negativo, transformar ele em digital, e aí as pessoas iam montar os seus filmes e tudo mais, e aí o processo de pós-produção de um filme, ele era o que aconteceu dos primeiros 100 anos
do cinema, né? Que era todo na mão. Então você cortava negativo, enfim. E isso a Casablanca não fazia. Porque ela não tinha mais equipamentos de truca, que eram os equipamentos óticos para efeitos, enfim. Os efeitos naquela época era fusão e fade, né? Não mais do que isso. Então essa era a tradição que a Casablanca tinha de cinema. Nessa época, pra mim, foi muito legal, porque assim, qualquer coisa que precisasse ser feito de efeito no Brasil, de efeito num filme, os caras pegavam e levavam pra fora do Brasil, faziam a cena, transferiam essa cena de volta pra película e traziam pro Brasil pra poder enfiar no filme. Então, a pós-produção de cinema no Brasil, ela se resumia a som, que depois passava-se pra película, e a corte de negativo. E nessa época, a Casablanca tinha um negócio que ela comprou em 98, também 90, por ali, comprou um scanner que era incrível. Assim, era um scanner HD e tudo mais, era 2K aquele scanner, que chamava Spirit, mas ninguém usava ele. Ele ficava lá parado, porque a publicidade, os diretores de fotografia, todos eles gostavam muito mais de uma outra mesa que chamava DaVinci, que hoje é um software quase de graça, né? Naquela época custava uma fortuna. Então o scanner estava lá parado, usava um pouco, enfim, e tudo bem. Só que ele tinha essa característica de conseguir escanear um material em alta definição. Eu falei, opa, tem alguma coisa ali que ninguém estava vendo. E aí, no outro lado do processo, eles tinham um equipamento que voltava para a película. Então eles pegavam, por exemplo, a Casablanca tinha um laboratório, né? Então pegavam um comercial que era feito em standard mesmo, um filme de publicidade, e aí cobrava uma grana para voltar aquele filme para a película, para ele poder ser exibido nas salas de cinema, porque não existia cinema digital. Então os comerciais, para poder passar antes do filme, tinham que ser em película. Mas isso era um outro departamento da Casablanca que não falava com aquele primeiro departamento de scanner. Então quando eu vi isso, eu falei, pô, olha só, tem o começo do processo ali, que é o scanner, e tem o final do processo, que é o transfer. O meio do caminho, nenhuma máquina da Casablanca conseguia processar, porque elas eram máquinas que estavam preparadas para trabalhar com publicidade, porque é pouco material, e em standard, que era uma imagem pequena. E aí, quando sobrou a tal da máquina lá do Fire, que era aquela máquina da campanha, que essa máquina tinha uma capacidade para trabalhar em 40 minutos em HD, eu falei, opa, peraí, acho que dá para juntar uma coisa aqui. E aí eu comecei a desenhar um processo e testar para poder pegar o negativo, escanear o negativo, processar ele digitalmente e voltar pra película. E aí, isso foi em 99, aí surgiu a oportunidade de fazer o primeiro filme que aí eu me envolvi, que foi o Gêmeas, do Andrucha, que tinha um efeito super complicado, banal pra caramba, que era você fazer um split de tela, dividir, você tinha a mesma personagem, que ela era gêmea, né? Então a gente dividia a tela, que em publicidade estava cansado de fazer isso, né? Mas em alta definição e tudo mais, nunca tinha feito. E junto, cara, veio o Alto da Compadecida, que já tinha saído na TV, mas tinha sido feito pra TV mesmo, né? Não pensado em cinema, então os efeitos pensados com uma telinha pequenininha, qualquer coisa que passasse de defeito, passava e ninguém ia ver, né? E aí eu falei, putz, vamos encarar esse negócio. Aí fiz um montão de testes, a gente conseguiu chegar num resultado excelente entre escanear, processar e voltar para a película, porque daí esse pedaço de negativo precisava ser inserido no meio de um monte de negativo original. E aí você via se tinha um trabalho mal feito ou bem feito, né? Lembra antigamente, eu não sei quantos anos vocês têm, mas assim, antigamente você estava assistindo um filme, na televisão mesmo, né? E aí de repente a imagem ficava toda verde e aí vinha uma fusão. Você tem essa lembrança ou não? Essa lembrança justamente era o que existia de trucagem, né? Então, imagina que essa fusão era uma truca feita oticamente. Então pegava dois pedaços de negativo e aí fazia... Era igual aquela história do projetor que eu falei, sabe? Você tinha dois negativos com uma fonte de luz em cada uma, então enquanto uma luz apagava, a outra acendia e você criava uma fusão. Só que aí você pegava esse pedaço de negativo, revelava esse negativo de novo, né? Tinha que virar um positivo para virar um negativo, porque você sempre tem essas inversões quando você está falando no mundo óptico, e aí você voltava esse pedaço negativo no meio do negativo original, aí vinha aquela coisa verde, né? E você falava, vai acontecer alguma coisa, aí entrava um letreiro, ou tinha uma fusão, alguma coisa assim. Eu não posso começar um processo onde o cara que vai assistir sabe, lá vem a truca, né? Lá vem o efeito. Exatamente. Tá assistindo, vai lá, fica tudo sem foco, tudo estragado, e aí fala, lá vem o efeito. E foi um puta trampo, cara. E teve uma coisa muito legal, cara, que aí quando a gente conseguiu fechar esse formato, o Alto da Compadecida tinha 20 minutos de efeito, mais ou menos, né? Eu falei, putz, né? Bem, agora é um problemão, né? Porque, ok, tem equipamento que escaneia, tem o que grava, tem a máquina que faz a coisa aqui, mas no meio do processo, assim, como é
é que eu transfiro as coisas, onde eu armazeno e tudo mais, eu não tinha pensado, né? Falei assim, eu preciso resolver. E aí eu fui pros Estados Unidos e falei lá pro meu chefe, falei, cara, eu vou precisar trazer disco pra cá, porque eu não tenho onde armazenar esse negócio todo. E aí ele falou, vai. Tá bom, aí eu cheguei, cara, num lugar chamado Fry's. É um supermercado. Não sei se vocês conhecem. Conhece a Fry's? Não conheço. Fry's é um lugar que é incrível pra quem gosta desse tipo de coisa. Imagina um supermercado tipo macro, só que só de computador, né? Tem plástico todo telado, tem memória, tem gabinete, tem tudo que você pode imaginar, né? Tá. Aí eu falei, cara, achei que assim, vou pegar, vou comprar 10 discos. Aí eu comprei 10 discos dos maiores que existiam. Assim, comprei 10 discos de 32 GB. 32 GB. Isso era 2000 e pouco, né? 99, cara. 99, tá. Os maiores que tinham, bicho. 32 GB, cara. Seu iPhone tem mais que isso, né? Exatamente. Mas pra época era um negócio. Coube ou ainda assim faltou? Não, cara, o problema não era esse, ó. Imagina o seguinte, aí eu comecei a escanear o material. Aí começava a escanear o material e precisava trazer de uma casa pra outra, né? Porque as casas elas ainda eram separadas fisicamente, né? E literalmente tinha que atravessar a rua, tinha uma fibra que passava de um lado pro outro. Bicho, foi um mês, sem brincadeira, um mês de transferência de arquivo. Escaneava um pouquinho e vinha. E aí, quando tava transferido pra dentro da máquina, cara, você não podia fazer nada. Então, toda noite ficava lá, às vezes 2, 3 dias direto, até você chegar numa cena, e aí você começava a trabalhar a cena. E aí a cena tinha rotoscopia, tinha recorte, tinha isso, tinha aquilo, beleza. Aí eu fazia a cena, aprovava a cena. Isso tudo dentro da máquina. E quando você pega uma cena dessa, por mais que ela tem, sei lá, 1 minuto, só que aí você tem 1 minuto, aí você rende uma máscara, ela já passa a ser mais 1 minuto, e aí você faz mais um processo, é mais 1 minuto, e vai aumentando essa quantidade de material. Então chegava no momento que eu pegava, terminava a cena, aprovava com o GEL, e falava, pô, beleza, transfere pra película, transferia, fazia uma cópia pra poder ver se ela tava bem, e aí, bicho, delete, guardava só o bruto, só o final. O final mesmo, Só o final. Hoje você faz backup de tudo. É só o final. De tudo, Foi, cara. Chegou no final, deu certo. É incrível. Essa geração Y nunca vai ter essa noção, né? De quanto era difícil justamente a parte de armazenagem mesmo. E da velocidade, né, também. Porque internet, imagina, internet nem existia direito. Era, sabe, muito devagar. Discada, cara. Discada, uma coisa fora do comum. What is real? How do you define real? Agora, me chama a atenção, Marcelo, não sei se você tem essa impressão também, quando você conversa com outras pessoas da área de efeitos e tal, essa fome técnica que vocês têm, esse olhar técnico, assim, de querer experimentar muitos equipamentos, quase que uma coisa de engenheiro mesmo, sabe? Entender como é que ele funciona, prestar atenção em montagem, texturas e tal. Isso é uma coisa muito particular, assim, de quem trabalha com efeitos? Cara, não sei te responder isso, assim, porque pra mim isso é muito gostoso. Eu, desde moleque, eu sempre desmontava as coisas, entrava atrás dos hacks e, enfim, e sempre gostei dessa parte de trás da tecnologia, de fuçar ali e tudo mais. Agora, hoje em dia, cara, a quantidade de informação que você tem é mais simples. Antes você tinha que fazer muito mais na raça, né, e experimentar muito mais. Então, quando você tinha oportunidade, igual eu tive na Casablanca, dos caras me darem carta branca pra fazer um monte de coisa, puta, bicho, então, aí você tá, pra quem gosta, você tá num parque de diversões tremendo, né? É muito gostoso, foi muito importante na minha vida isso tudo, porque, cara, o que eu fiz, assim, dentro da Casablanca em relação a avanço de tecnologia, a primeira foi essa, sem dúvida nenhuma. Aí, isso era trabalhado em HD. Depois, mais 2 anos, eu fiz o primeiro filme inteiro em digital, então, que chamava Onde a Terra Acaba, do Sérgio Machado. Então, é um filme que, pela primeira vez, a gente digitalizou, ou melhor, escaneou o negativo, todo o negativo usado do filme. Então, cara, quando passou por esse processo, imagina que aí já eram teras de material, né? Quando passou por esse processo, foi a primeira vez que um filme inteiro pôde ter uma correção de cor e uma marcação de luz diferente do que tinha antigamente, que você colocava um celofanezinho na frente do negativo. Então, todo aquele potencial que uma máquina eletrônica podia pegar e transformar, trocar a cor do céu, mudar o tom da pele, mexer nos contrastes, enfim, e tudo independente, que era impossível fazer, cara, nessa hora foi possível. Tá? E assim vai. Cada momento tinha uma novidade. E pra mim, isso é que me movia muito. É isso que eu tava
reparando, assim, quando você falou daquele scanner lá na Casa Blanca, você falou assim, tem uma coisa aí que ninguém tá vendo. E a impressão que eu tive, pelo que eu já vi do seu trabalho, é que você sempre foi nessa coisa, né, de não se acomodar, de não olhar pro que tá sendo feito e falar, não, peraí, o que eu consigo fazer com esse equipamento, ou o que tá vindo por aí, né? Eu queria saber se isso é um negócio que pra você faz sentido, assim, se em algum momento falou, não, peraí, eu gosto realmente disso, foi por isso que você foi o primeiro a fazer o filme inteiramente digital e tudo mais, ou você acha que foi mais uma questão de oportunidades mesmo, assim, como que você vê essa... Cara, eu acho que tem que gostar disso, né, porque no fundo é assim, você encontra a oportunidade, você entende tecnicamente ou descobre tecnicamente como é que resolve aquilo, mas tem um negócio de você se expor que você tem que se expor, né, então assim, pra você arriscar um negócio desse, e não é só se expor dentro da empresa, assim, é pro mercado todo, vou fazer isso, então na hora que você se coloca, fala, puta, vou tentar fazer isso, pode não dar certo, e aí você tem que voltar atrás e repensar, enfim, mas é um negócio gostoso demais, eu adoro fazer isso, sei lá, a cada 2-3 anos tem uma coisa nova que eu falo, puta, vou pra frente, quero atacar isso e se não for o primeiro, quero ser um 12, entendeu? E aí vai. Não, então, e é isso que eu queria saber, assim, o que você lembra que você conseguiu ser o primeiro, assim, tô tentando achar aqui, mas acho que teve coisa do filme da Xuxa, né? Cara, ó, se for pensar assim, ó, a primeira cena de trabalhar desse jeito que foi, essa parte de efeitos que foi do Alto da Compadecida do Gêmeos, foi a primeira vez que foi feita no Brasil. Logo depois disso, em 2001, o filme da Xuxa, por incrível que pareça, hein, usou as mesmas câmeras de Star Wars, foi o primeiro filme inteiro trabalhado digitalmente, assim, desde a captação até a pós-produção e a exibição, porque foi a primeira vez que teve um projetor digital no Brasil. Isso foi antes de Star Wars, por incrível que pareça. Isso foi o Xuxa e os Duendes, né? Xuxa e os Duendes, né? Isso. Cara, isso daí foi muito legal. As câmeras chegaram aqui e foram direto pra Broadcast and Cable, que era uma feira de tecnologia. E aí a feira fechava às 6 da tarde e tava eu e o Alex, que era um amigo meu, que hoje inclusive tá na Casa Blanca ainda. A gente foi pra feira e ficamos lá um tempão à noite desvendando como era a câmera, pra poder criar um workflow pra depois fazer, porque aí você gravava numa fita HD, precisava depois copiar pra uma fita standard pra galera poder montar. Cara, a gente fez uma reunião com a produção inteira, assim, com todos os departamentos, pra dizer, olha, cara, aquela pedra que você fazia com isopor, né, não dá pra fazer com isopor com a emenda no meio, porque vai se ver, né? Então isso tem que mudar. A maquiagem que era feita de um jeito, ela vai ganhar muito mais detalhe. Então tem que se preocupar com isso. Todos os departamentos se preocuparam. Porque quando você entrava nessa onda do digital, inclusive, a imagem era limpa demais e não tinha grão, não tinha aquelas coisas características do filme que ajudavam a disfarçar um monte de coisa. Então, vamos lá, né? Tem que quebrar a cabeça com isso. Depois disso veio o primeiro filme que foi lá todo escaneado e transferido. Isso chamava intermediação digital. Quando você pegava o filme, escaneava, processava ele digitalmente e voltava para a película. Aí depois veio um passo de tecnologia quando ele virou em 2K, então eu saí do formato de HD para ir para 2K, que foi outra daquelas loucuras, né? Vamos fazer o primeiro filme 2K? Vamos. Então a gente aí fechou com o Andrucha de novo, que era o Casa de Areia. Super legal, o filme é lindo, 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 lindo. E aí o Patrick, que era o dono da Telema, falou assim, fechei mais um. Eu falei, mas cara, não fiz nem o primeiro. Ele falou assim, vai fazer os dois juntos. Aí toca eu sair correndo pra Los Angeles e falar assim, como é que eu vou fazer essa porra? Vai lá, passei num monte de produtoras e pós-produtoras experimentando os equipamentos que eles tinham, porque era legal isso, porque os vendedores dos equipamentos, eles acabavam ficando todos amigos, né? E eu chegava pros caras e falei assim, cara, é o seguinte, eu preciso comprar uma máquina que faça isso, 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 mas eu quero ver ela funcionando. Aí então os caras, vamos lá pra Los Angeles, vamos experimentar e vamos ver. Foi super legal, fiquei louco, né? Pô, legal. Marcelo, deixa eu ver só aqui com você, né? Pra galera já ter uma ideia e se eu esquecer de alguma coisa, você me corrija aí. Mas a gente tá falando aí, né, de, como você falou, né, 15 anos trabalhando com cinema. A gente pode colocar aí, por exemplo, na sua conta como trabalhando sempre com efeitos visuais e tal. A gente falou aqui de Xuxa e os Duendes, teve a continuação, né, Xuxa e os Duendes 2, mas teve também, você trabalhou com documentários, né, no documentário do Nelson Freire, sim. Pelé Eterno também. Pelé Eterno foi toda a restauração do Pelé Eterno. Foi o primeiro filme com restauração digital. Eu até queria entrar um pouco nisso do Pelé Eterno, porque eu acho que ele foi, talvez tenha sido um dos documentários aí dos últimos anos, né, porque o Pelé Eterno é de 2004, mas tenha sido um dos documentários mais bem acabados, assim, que o Brasil já produziu, né, porque ele tem realmente essa questão histórica por trás dele, que era de reconstituir várias coisas e tal, que eram contadas, né, porque tinha muita coisa na época que o Pelé, quando jogava, não foi gravada e tal, então precisava realmente dessa
mão visual aí. E eu vi que você tem esse trabalho que você fez com frequência com documentários, né? Pelé Eterno, tô vendo aqui Doutores da Alegria também, Extremo Sul, Em Trânsito, todos os documentários. O próprio de Terra Acaba, vários deles. Isso, todos eles com esse intuito de reconstrução ou mais de tratamento visual mesmo? Não, acho que cada um deles tem uma coisa diferente, assim, o Doutores da Alegria, ele era um documentário feito em película, enfim, lindo esse filme, assim, emocionante, e o acabamento deles, ele não tinha efeitos, ele era muito mais como um acabamento em geral, com correção de cores, enfim, o tratamento da imagem. Entendi. Porque tem muito isso dentro da pós-produção, tem filmes que você não tem o efeito em si, como uma explosão ou isso, aquilo, que você tem o acabamento. Tem muitos filmes que você tem efeito pra caramba que não são pra aparecer. Retocar a pele da atriz, apagar o boom que entrou, enfim. Não deixa de ser um pequeno efeito, um tratamento, mas que não tem essa finalidade. Filme de época, imagino que tenha bastante, né? A gente já gravou um podcast que falaram do Chico Xavier, que foi um filme que teve que apagar muita coisa. Você fez, eu imagino que no ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que você fez também imagino que tenha tido isso, né? De eu tô fazendo agora de... do Cacá Diegues, que é o Grande Circo Místico, que a gente tá terminando agora, que ele é um filme que se passa desde 1906 até 1985, enfim, acho que alguma coisa assim. Então você tem dentro do filme, 5 épocas diferentes. Então tem um monte de retoque de imagem, apagar coisas que não deviam estar lá, o envelhecimento, porque se trata de um circo, então o envelhecimento desse circo, dessa lona, tem bastante. Agora, pra falar um pouco daquela história do Pelé que você tinha me falado, ele tem uma curiosidade muito legal. Esse filme é um filme que parecia que não tinha fim, cara, porque... Primeiro que assim, era impressionante. Quando a gente fechou o filme, o Aníbal, que era o produtor editor, falou, cara, eu tenho 2 horas de material que eu preciso restaurar. E ele optou por fazer tudo em instante porque não tinha como saber de onde vinham as fontes, né? Tinha material em VHS, tinha material em uma artiga, tinha o que for. Ele tava com o filme montado. Cara, a gente começou a fazer isso, eu contratei 8 pessoas pra poder trabalhar. No final do primeiro mês, tinham 30 pessoas trabalhando. E no final do segundo mês, tinham 60 pessoas trabalhando. Cara, porque assim, isso é um daqueles... Não é erro de planejamento, cara. Você subestima também o processo. Por mais que você crie um processo, era frame a frame. Era quadro a quadro. Então, por mais que eu tivesse, sei lá, 2 ou 3 softwares que pudessem ajudar, você tinha muita coisa na mão. Cara, quando eu fui ver, bicho, tinha ali um batalhão de gente trabalhando e que duraram durante, sei lá, uns 8 anos, 6 anos pelo menos, porque depois do Pelé entrou mais uma série de filmes que foram restaurados. Mas foi muito louco, cara, porque de repente tinha lá... parecia sei lá, um galpão chinês, assim, sabe? Todo mundo um do ladinho do outro com a maquininha e trabalhando 24 horas por dia. E a cada semana chegava uma cena nova, cara. Era impressionante, cara. Depois, no final das contas, a gente foi computado, as 2 horas viraram quase 6 horas de material restaurado. Nossa. Era muito... Você saberia dizer, assim, um filme que mais te deu trabalho, ou que, sei lá, que algum caso que mais teve bucha, ou que mais foi complexo, assim? Cara, bucha, esse daí teve de monte, e esse daí foi um daqueles enormes, né? Assim, Deus é Brasileiro, que é um dos filmes que eu mais gosto, que eu fiz, foi um que não foi bucha, não, muito pelo contrário, mas foi muito legal. Mas foi o primeiro roteiro que chegou na minha mão, foi em 2003, se eu não me engano, que tinha efeitos de verdade, né? Então tinha o peixe que saía da água e batia na cara do Taoca, tinha toda a correção de cor que tinha que acontecer na mata, porque o Kaká não queria verde. Cara, esse foi um filme incrível pra mim, assim, de desafio, e a cena final, que são os dois juntos, então eram os dois deitados numa canoa, e aí a câmera ia subindo, ia girando, tipo no eixo, assim, e aí quando a gente ia ver, eles estavam no rio, e aí tinha o reflexo da lua, os peixes passando embaixo, os peixes saltavam, quer dizer, eu fiz lá no chroma e todo o resto foi computação. A água naquela época. Cara, foram quase 2 meses só em cima dessa cena, que tinha 45 segundos. Deixa eu perguntar uma coisa, Marcelo, essa questão, você falando do Deus é Brasileiro, eu tava pensando assim, pô, que legal, parece que ele foi na época certa, né, assim, o roteiro vem com uns desafios que fazem sentido porque você tem de tecnologia e de capacitação, etc. Você acha que é assim que funciona, assim? Porque eu imagino que seja essa questão de os desafios vão surgindo conforme você consegue resolver. Ninguém faria um roteiro desse 10 anos antes, porque seria outro processo ou seria quase impossível de fazer. Você vê desse jeito, assim? Ou não? É uma coisa que dá um jeito aí, cada época. Vi de Mad Max, né, Dani? Que quando foi feito a primeira vez, o próprio George Miller falou que ele segurou muito, teve que improvisar muito na hora lá dos efeitos práticos e tal, e ele não fez uma continuação até o último filme, né, que a gente viu, que foi tão aclamado e tal, porque daí sim ele tinha tecnologia suficiente pra fazer exatamente aquilo que ele contemplava, né?
Fora do Brasil, principalmente, você tem uma indústria que quase se desmoronou um tempo atrás, mas aí voltou a crescer, de efeitos, mas onde você tem o desenvolvimento de tecnologia muito grande, né? Hollywood é o berço disso, né, cara? Então lá você tem empresas que estão desenvolvendo software para aquele filme. Então, sei lá, a Pixar resolve fazer um filme onde ela precisa de um determinado efeito. Não é que você compra o efeito pronto, né? Então, eu preciso fazer a água do Piratas do Caribe. Cara, os caras têm uma equipe de desenvolvimento para isso, para programar os softwares para isso, que é gigantesca. E aí, depois que o cara vai lá e usa no filme, ele às vezes coloca isso no mercado para uso. Então, lá acho que hoje em dia, assim, o que não tem se constrói em função do filme e boa. E isso vai acontecendo. Aqui, quando eu peguei o Deus é Brasileiro, assim, primeiro que eu encontrei um mercado que era muito louco, né? Porque a gente vinha da publicidade e a publicidade tinha efeito, né? Fazia efeito, muitos efeitos, e muito legais. E pra mim, quando eu entrei no cinema, eu falei, cara, eu vou pegar os diretores que já conhecem e vou mostrar pra eles só que dá pra fazer, né? No filme. Só que aí eu me deparei com uma outra gama de diretores que estavam longe da publicidade. Então eles não tinham ideia do que era possível fazer. Então o que eu acabei fazendo de palestra na época pra diretores e, enfim, em festivais de cinema e tudo mais, pra falar, olha, gente, tá vendo isso aqui? Pegava os exemplos da publicidade que eu pegava na Casablanca e falava assim, a gente pode fazer isso, pode botar no roteiro, pode pensar nisso que é possível, né? Dá pra fazer, enfim, foi um trabalho bem legal. É interessante, né, você ter falado isso, porque assim, a gente vê uma máxima no mercado brasileiro de que filmes brasileiros usam poucos efeitos, talvez porque as pessoas estejam muito acostumadas com os blockbusters americanos, em que você, né, tem toda aquele aparato tecnológico, o mercado realmente, né, a indústria americana, ela é muito maior. Acho que não é nem tecnologia, me corrijam, não, mas é dinheiro, né, imagino, assim, a tecnologia dinheiro, hoje deve ser equiparável, possível. O dinheiro, sem dúvida nenhuma, mas olha só, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Primeiro que você tem toda a razão, quando você vai ver um Homem-Aranha, ou seja lá o que for, entendeu? Com aquela infraestrutura e o dinheiro de Hollywood, nós estamos falando em milhões de dólares, obviamente que os caras têm que fazer um volume muito maior do que a gente é capaz de fazer. Outra coisa que tem lá, que não tem aqui, em função de aqui, do Brasil não ter uma indústria, é a quantidade de pessoas que fazem isso. Vamos combinar que até, sei lá, nós estamos em 2017, sei lá, até mais ou menos, sei lá, 2010, onde começam a surgir os softwares mais populares em cima dos Macs e tudo mais, que é quando começa a vir mais gente, né, para essa área. Cara, não tinha equipe para fazer não tinha no Brasil o que tinha na equipe de um filme nos Estados Unidos. Não tinha como fazer. O que tinha no Brasil, e quem bancou muito isso durante muito tempo, foi a publicidade, né, porque aí o cinema se apropriou do know-how e do investimento da publicidade, que era o que a Casablanca fazia. Então, eu tinha uma equipe de 3D que não era da Teleimage, era uma equipe de 3D da Casablanca, que era uma equipe que estava fazendo publicidade há muitos anos. Então, quando a gente trazia um projeto de um longa, claro que era uma briga tremenda, né? Porque você entrar com um workflow aí de longa-metragem no meio da publicidade que precisa ficar pronto para amanhã, era uma doideira. Mas os caras se amarravam. E aí saiu umas coisas legais, tipo Deus é Brasileiro. Mas você ficava disputando ali, tapa a tapa, o cara, o dia dele, a hora dele, pra ver se ele conseguia fazer teu filme e não a publicidade, porque a publicidade é que dava dinheiro. Deu pra ver, e assim, e aí os donos falaram assim, não, beleza, vamos investindo nesse negócio do cinema, porque acho que vai ser legal. Por mais que não dê o mesmo dinheiro, ele tem aí a sua importância. E foi muito importante. Porque se você colocar na ponta do lápis lá no papel, você vai ver que, tipo, se você juntar, né, a publicidade com o cinema, você vai ver que, sei lá, um filme que você vai fazer na publicidade que tem lá seus 30 segundos, ou até filmes maiores, você pode colocar a quantidade de efeitos ali, mas você precisa de uma equipe bem pequena, porque o filme ele é pequeno também. Agora, quando a gente tá falando de cinema, que ele precisa se sustentar durante 2 horas ali e tal, você precisa de uma equipe maior, né? E aí, como fica focado muito a tecnologia na publicidade, e como você falou, a hora que você tava no cinema, você começou a conversar com os caras que nem tinham ideia do que podia ser feito, porque os caras também não olhavam pra publicidade como, vamos dizer, como uma arte ali possível para eles transferirem pro cinema, né? Era uma coisa muito mais distante deles. 2 mundos, Eram 2 mundos. Era impressionante. Os fotógrafos eram diferentes. Fotógrafos de cinema eram de cinema, de publicidade era publicidade. E isso acontecia desse jeito. E era difícil mesmo, assim, não tinha equipe para isso tudo. Agora você tocou numa coisa que era muito, muito importante. Imagina que nessa época, nós estamos falando de, sei lá, 2002, 2003, 2004, onde a publicidade estava bombando, né? E o cinema começando, que hoje não é mais essa realidade, mas um comercial custava mais do que um longa pra fazer.
Exato. Custava 2 milhões para fazer um comercial de carro ou de cigarro, daquelas coisas todas, né, que eram equipes gigantescas e equipamentos e tudo mais. Custava isso, e o longa-metragem, quando muito, custava ser 1 milhão. Um longa grande custava 3, 4, né? E assim, então você imagina. O legal é que, assim, a publicidade, como tinha aquela pompa toda e falava assim, nós somos a publicidade, aí o cara não podia fazer com... Se o cara fizesse com uma equipe pequenininha, era uma produtora vagabunda, não prestava, tinha que ser sempre megalomaníaco. Entendi. Obrigava as locadoras e as próprias finalizadoras a ficar investindo em equipamento pra sempre falar, eu sou a melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso, o cinema se deu bem pra caramba, porque, eu fiz o Irma Vap, fiz em 2006. Nesse filme a gente usou um negócio chamado motion control. Nunca ninguém tinha usado, que permitia você gravar, filmar, fazendo um movimento de câmera exatamente igual quantas vezes fossem necessários. Porque ali eu tinha a mesma coisa que eu tinha feito lá com a Fernanda Torres no Gêmeas, que tinha que duplicar ela porque ela era um gêmeas, eu tive que fazer com o Nanini e com o Ney. Só que aí, tanto tempo depois, aí era movimento de câmera, a galera andando, enfim, foi um trabalho fantástico de fazer, super artesanal no começo, assim, e orquestrado, porque tava todo mundo muito amarrado. Mas só tinha esse equipamento porque a publicidade bancava. What is real? How do you define real? E você acha que isso de alguma forma restringiu a evolução do mercado? Porque para você desenvolver na área, desenvolver os profissionais e tal, necessitava desse alto investimento em hardware, né? Para você ter o hardware de primeiro escalão, você tinha que comprar lá fora. Para comprar lá fora, você paga em dólar, entendeu? Então, isso de uma certa forma deu uma segurada nessa parte visual no Brasil? Ou você acha que não? A gente conseguiu acompanhar? Acho que não, ao contrário, cara. O fato de ser uma coisa quase intangível fazia com que todo mundo quisesse aquilo. Todo mundo queria ter o melhor efeito. Então, como tinha muito dinheiro na publicidade, as pós-produtoras, naquela época era Casablanca, Vetor Zero, assim, acho que não tinha, acho que essas eram as maiores, investiam muito em equipamento. Eu tô te falando, um computador, por exemplo, uma máquina, um equipamento que hoje você consegue resolver com um Mac e um software, sei lá, um After Effects, sendo bem baixinho, ou um Nuke, que custa $10 mil, o Nuke, nem custa mais isso, agora você aluga, a mesma máquina, ou melhor, o equipamento que fazia a mesma coisa custava $1 milhão, entendeu? E $1 milhão você falava como se fosse uma bobagem, custa $1 milhão, traz $1 milhão, entendeu? E era isso, entendeu? Era ridículo. E hoje, como que você vê essa coisa? Porque hoje eu imagino que a publicidade e o cinema estão caminhando meio juntos, talvez não se gaste mais tanto com publicidade. Como que é isso, assim, hoje? Bom, até pensando na sua produtora hoje, né, na MISP. Não existe mais essa verba pra publicidade, né? Não tem mais isso, né? Assim, hoje os filmes não são mais os mesmos, principalmente porque começaram a ter as leis todas que bloqueavam algumas coisas em relação a bebida e cigarro, que eram indústrias muito fortes na publicidade, e também porque depois quando você começa a encontrar outros meios de divulgar o produto, e esse outro meio veio com a internet, né, com as redes sociais, YouTube e tudo mais, cara, a força daquele formato de 30 segundos numa mídia tipo a Globo vai se perdendo. Sim. Isso é notório, né? Todo mundo já viu isso. Tanto é que os anunciantes não estão... Já tem outro tipo de anunciante anunciando na Globo, porque o preço não é mais o mesmo, né? E tá se buscando outras alternativas o tempo inteiro. Então, acho que assim, o dinheiro nessa hora pro cinema foi bom, porque a publicidade criou uma infraestrutura pro cinema se aproveitar dela. Isso foi importante. Um outro passo que foi importante aí, não só pro cinema, mas pro mercado como um todo, que por incrível que pareça é contraditório, foi quando a Apple começou a lançar lá e lançou pela primeira vez o Final Cut, né? Naquela época a única concorrência do Final Cut era o Avid, né? E o Avid era de novo um equipamento que é o quê? Não custava $1 milhão, mas custava $100 mil. E a Apple lança um Mac com um software de graça, ou se não custava $1.000, alguma coisa assim, que era o Final Cut. Torna desse jeito hiper acessível os softwares. E aí, esses caras que vendiam equipamentos de $1 milhão, cara, começaram a ver um desespero ali e começaram a abrir os seus códigos e para poder tentar trabalhar em cima dessas
dessas plataformas indo para um público maior, e aí isso caiu numa pirataria tremenda. Então, cara, todo mundo tinha isso em casa. Aí, de uma certa forma, aquele negócio que era quase intangível, você passa a ter uma concorrência tremenda, mas surgem também outros talentos, o que é bom pro mercado, mas ao mesmo tempo tem um outro lado ruim do mercado, que é o seguinte: quando você tem esse monte de gente espalhada, por mais que diga a internet junta todo mundo, traz informação e tudo mais, cara, não tem outra coisa do que você sentar e fazer, e aí viver os problemas. E quando você tem isso com um monte de gente junto, que era o que acontecia na Casa Blanca, o que acontece hoje dentro da Mística, enfim, tudo mais, você troca informação muito grande. Sim. Então, você fazer um negócio sozinho na sua casa, você vai ficar lendo tutorial, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas você não sabe o que está acontecendo do lado. E que informação o cara do lado tem ali, que ele vai trocar com você na hora, falar assim, puta, eu preciso resolver esse problema, que eu faço? Então, isso é que eu acho que forma uma equipe boa hoje. Mas essa facilidade de você ter em casa, e principalmente, cara, os caras baixando de qualquer lugar, na época do After Effects e do Photoshop, cara, custava grana, custava, sei lá, custava 4, 5 mil dólares no Photoshop, e de repente estava na casa de todo mundo. E aí começava uma coisa de... Você mandava um orçamento, aí o cara falou assim, não, puta, vou mandar um orçamento de pacote gráfico de não sei das quantas, que era uma estrutura, sabe, uma coisa pensada, um diretor de arte, sei lá, 40 pau. Aí o cara virava e falava assim, mas tem um menino lá que faz por 12. Você fala, porra, então tem alguém errado, cara, sabe? Como é que é, né? Esse menino que faz por 12, qual é a estrutura e qual é a garantia? E aí você vai entrando nessa seara de como essa coisa deixa de se profissionalizar, ok que ela fica mais democrática, mas ela deixa de ser profissional nesse sentido, porque, cara, você acaba pegando um monte de gente, isso em todos os departamentos, você acaba pegando um monte de gente sem experiência entrando no mercado. E aí, com isso, cara, a qualidade despenca. Entendi. Mas você tocou num negócio bem interessante, Marcelo. Você tinha falado já de quando você viu a câmera e falou, nossa, a gente ficou elaborando todo o workflow de como vai ser feita, né, tal coisa. Teve a questão que eu li, você pode até contar um pouco mais, do Deus é Brasileiro, que teve todo um trabalho com a pré-produção, né, de gravar lá no interior muito longe, de avião. No Jalapão. Isso, Não, então, e assim, aquela coisa de transferir, né, todo o equipamento e ter que esperar o avião, etc. Tudo isso e mais essa questão de profissionalizar, que você fala de trabalhar com equipe. Eu acho que muita gente que quer trabalhar, né, com efeitos visuais ou com pós-produção, etc., às vezes acha que vai ficar sentado na frente do computador e tudo mais, que obviamente é uma parte grande do trabalho. Mas eu imagino que seja, assim, super importante esse desenvolvimento no sentido de saber essa coisa quase que de empreendedorismo, né, de fazer workflow, juntar todo mundo, juntar equipe e tudo mais. Isso pra você veio na prática, né, assim, veio no... Totalmente na prática. Né? O Deus é Brasileiro, pra mim, foi cheio de histórias, cara, literalmente, porque, pra você ter uma ideia, você tocou num assunto que a gente filmava no meio do Jalapão, né? Olha só as ideias, né? Filmava no meio do Jalapão, saía um carro no final do dia com negativo, andava, se eu não me engano, quase 8 horas, chegava no aeroporto do Tocantins, em Palmas, pra pegar um voo que vinha pra São Paulo, aí os caras revelavam o material aqui e telecinava o material. E aí tinha mais todo esse caminho de volta, quer dizer, dava quase 4 dias pra voltar o material pra lá. A solução que a gente encontrou, cara, porque imagina que era um filme, era um road movie, eles precisavam terminar aqueles dias ali e ir embora pra próxima cidade. Cara, a gente levou uma antena de satélite e aí o material era transmitido por satélite pra chegar nesse lugar com 2 dias de antecedência, porque isso poupava da equipe ficar 2 dias parada esperando a resposta se tudo deu certo. Olha a viagem, cara. Imagina isso, cara. Legal, 2003. E hoje a gente faz isso pela internet, mas tem uma coisa importante, cara, que é o seguinte, dependendo do que você vai fazer, da sua função dentro da parte de efeitos, você tem que ter skills diferentes, assim, ter conhecimentos diferentes. Então, por exemplo, um cara que faz a composição de imagem, ele é um cara que ele vai ficar muito mais tempo no computador do que qualquer outra coisa, porque ele vai entender aquele software como qualquer um e vai ter que ter uma sensibilidade para poder juntar imagens e fazer com que aquilo fique mega crível. O cara do 3D tem outras especialidades que vai ter que aprender, então render, animação, enfim, tudo mais. O cara de rotoscopia, que é o cara que pinta quadro a quadro, esse então tem que ter uma paciência de Jó para poder trabalhar, porque o cara bota um fone de ouvido e fica ali dias em cima, trabalhando frame a frame em cima de um determinado plano. Já um cara que é um coordenador, que vai gerenciar essa galera, ele além de ter que ter uma noção técnica de estudo de como as coisas acontecem, ele precisa ter uma noção de gestão também para poder gerir pessoas, gerir prazos e tudo mais. Já o supervisor de efeitos, que é uma das coisas que eu mais faço, aí você tem que ter outros skills, porque aí você vai muito pro set, então você tem que
entender também de fotometria, de enquadramento, de sensibilidade, que tipo de material usar, principalmente na época da película, tinha muito disso, né? Que negativo eu uso para poder fazer esse plano? Como é que a gente vai enquadrar isso? E ainda mais quando era naquela época que as pessoas tinham menos conhecimento de como era que tinha que se resolver, cara, assim, no fundo, assim, a tua participação no set era quase imprescindível, né? Eu viajei muito, mas muito, assim, com os filmes para poder estar junto da produção e dizer pro diretor, ó, vamos filmar isso desse jeito, vamos filmar isso assim. Isso me deu uma bagagem que foi ótima, né? Fora tudo que eu conheci, as pessoas que passaram pela minha vida e tudo mais, assim, mas o conhecimento que isso te traz é muito bom e muito importante. Né? Eu tava vendo aqui, a gente tem, por exemplo, dentro do seu currículo, né? O Casamento Romeu e Julieta, Cafundó, Se Eu Fosse Você, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Tô olhando pelo IMDb. Saneamento Básico, Cidade dos Homens, Meu Nome Não É Johnny, Era Uma Vez, Jean Charles, Suprema Felicidade, SOS Mulher ao Mar, Pequeno Segredo, agora, né, recente, esse ano, Os Saltimbancos Trapalhões, Rumo ao Hollywood e também O Grande Circo Místico. O que mais me chamou a atenção é a quantidade de produções que você realiza. Só em 2016, pelo IMDb, você fez aí 3 longas metragens. E aí eu ia te perguntar, como que é esse trabalho para você? Você tem núcleos dentro da mística, que cada núcleo pega um filme, você consegue fazer eles em paralelo, ou você faz um de cada vez? Não. Você tá sempre envolvido, porque, cara, só aqui dentro do seu currículo só tem 3 em 2016. Não, quer dizer, você não parou, né? Eu vou te falar o seguinte, cara, esses daí são os de 2016, Por Trás do Céu, De Onde Eu Te Vejo, SOS Mulheres ao Mar. E tem o Pequeno Segredo também, né? Tem o Pequeno Segredo também que aconteceu em 2016. Na verdade, em 2016 foram 20. Mas... Nossa Senhora! Esse ano foram 20. Só que tem alguns, por exemplo, nesse daí, como aqui eu tô como Visual Effects nesse crédito, 20 foram os que a Mística participou. Então tem os filmes que tem mais efeitos, eles acabam entrando pro IMDb com isso, mas a gente fez Canastra Suja, que vai lançar agora, a gente fez outros filmes, muitos filmes independentes. Como é que funciona? Eu faço toda a direção técnica, né, e a supervisão de efeitos, e eu invisto mais em coordenação. Então a gente tem lá, por exemplo, um departamento que só cuida de deliverables. Então entra um filme. O filme começa a ser trabalhado, né? Então hoje a gente tá fazendo um que chama Os Parças, que é o novo filme do Halder, que é o que fez Cine Hollywood. Então eu tenho um departamento que recebe o material, prepara o material para montagem, desde o set, prepara o material para montagem e entrega pro montador. Beleza, então isso é um departamento. O filme tá pronto, tem um departamento que cuida só de preparar esse material, a conformação do material. Então pega todo o material bruto em alta, reorganiza, prepara ele e começa a disparar pro coordenador de efeitos todas as cenas de efeito. Então, por exemplo, Pequeno Segredo tinha 200 cenas de efeito. Tem um outro que não tá aí, que o Saltimbancos tinha mais ou menos umas 300, de todos os tamanhos, né? Efeitos pequenos ou efeitos grandes, né? Mas tudo isso tá mega organizado, porque imagina que você tem o filme inteiro numa máquina, e aí eu tenho vários núcleos de artistas para cada efeito. Então, sei lá, o Saltimbancos tinha, uma das questões era um cachorro e a vaca e o burro que falavam. Então tinha lá um departamento que tinha mais 2 caras de 3D. Eu trabalho muito com freelancer, monto as equipes e desmonto as equipes. Esse De Onde Eu Te Vejo é outro. Esse filme é incrível. Sabe que filme é esse, do Vilaça? É uma história, cara, que se passam ali na Vila Boim, que é um casal que se separa e são 2 apartamentos, eles moram um de frente pro outro. E esses apartamentos existem. Só que aí, cara, o que acontece? Não dava pra filmar isso na locação de verdade, porque se eu ficar 6 semanas dentro do apartamento, de 2 apartamentos em 2 prédios diferentes, cara, é impossível. E aí o Vilaça virou pra mim e falou assim, como é que eu faço isso? Eu falei, você não tem outro jeito de não fazer em croma. Aí a gente foi pro estúdio, construiu-se os apartamentos inteiros, né, no estúdio. Cara, eram 1.500 metros de fundo azul. Nossa, né? Para poder fazer isso. E com uma prerrogativa do Vilaça que falou assim, eu não quero ter a menor limitação em relação à câmera. Eu quero sair fazendo do jeito que for. Falei, tá bom. Então, para esse filme tinha uma equipe de quase 20 pessoas trabalhando nesse filme durante 4 meses. E paralelo estava acontecendo Pequeno Segredo. Tinha mais umas... Pequeno Segredo tinha uma baleia encalhada na praia que a mina colocava a mão, enfim. Eu fiquei, juro por Deus, quando eu fiquei sabendo que era efeito, eu falei, cara, como, sabe assim, na hora que eu vi,
O Pequeno Segredo, e eu não pensei muito. Depois eu pensei, às vezes é tipo uma baleia, sabe, no zoológico. Treinada. No aquário, não sei, tá, conseguiram a baleia. E quando eu vi, eu falei, cara, não acredito, ficou sensacional. Você viu o making off? Eu vi no YouTube. Quando a gente tava filmando aquela cena, cara, você viu que eu botei ali, eu reconstruí assim na praia, eu queria que tivesse construído a baleia inteira, preta daquele jeito, assim, só como uma carcaça, porque eu queria toda a interação dos caras jogando o balde de água, colocando a mão e tudo mais, e que batesse, porque tudo isso era importante pra ser o mais real possível, porque eu usei aquelas águas que batiam na baleia mesmo. Só que a produção não tinha dinheiro pra fazer aquele negócio daquele tamanho, então a gente selecionou um pedaço da baleia onde eles iam interagir, que era do olho até mais ou menos a barriga, que dava mais ou menos uns 2,5 metros, 3 metros, e era tudo feito em escala, bonitinho. E aí, pra fazer o shape da baleia, a gente fez com sacos, fazendo todo o desenho dela, porque o que eu falei? Se a água bate ali, a água vai reagir àquele antiparo que tem ali da baleia, que depois, na hora que eu colocar a baleia em 3D, vai ficar super real. A gente aí fiz aquilo, quer dizer, só que você olhava de longe, era um monte de saco de lixo, né, cara? Aí o David tava filmando lá do outro lado da praia, né? Falou, terminando, vamos lá, vamos fazer o plano da baleia e tudo mais. Quando ele olha, ele fica desesperado. Ele fala assim, caralho, que é aquilo? Bicho, encheram de saco de lixo na praia. Eu falei, não, bicho, aquilo é a sua baleia, vamos lá filmar. Confia que eu sei o que eu tô fazendo, né? Vai por mim, cara, vai por mim que a sua baleia vai estar boa. Foi um puta trabalho. What is real? How do you define real? Essa é uma questão que a gente pode levar em consideração também, né, Marcelo? Que é a questão justamente de efeitos práticos e efeitos visuais depois, né? Porque eu acho que a grande questão dos efeitos visuais, assim como trilha sonora, por exemplo, é que o melhor efeito visual é aquele que você não percebe. É aquele negócio que o cara, a hora que tá sentado, tá no cinema assistindo, e você sabe que você trabalhou horas, dias, meses em um plano lá, e aí, de repente, a hora que o cara assiste, ele nem percebe que aquilo ali foi feito digitalmente, por exemplo, porque teve todo um cuidado e tal. E aí, quando você percebe que o efeito ele é mal feito, é quando surge justamente aquele estranhamento visual, né? E aí entra essa questão prática também, né? Quanto de efeito prático, assim, é preciso na hora que você tá ali você vai justamente no set pra dar esses palpites práticos, assim? Cara, sabe como é que funciona? Que eu acho que é o mais legal, cara, assim, primeiro quando você pega primeiro produtor, que no fundo é o cara que vai botar a mão no bolso, ele tem que confiar em você, sabe? Então, o meu papel ali, e o João Roni, por exemplo, que era o produtor desse filme, a Paula, que era a produtora do De Onde Eu Te Vejo, cara, a primeira coisa que eles têm que entender é o seguinte, eu não vou ficar rico com esse negócio. Então, assim, o que eu quero é o melhor pro filme. Então não adianta eu falar assim, não, eu vou falar pro cara não fazer aquilo ali, porque daí eu faço aqui, digital, e vou ganhar mais uma grana. Não adianta, cara, porque senão não vai ficar bom. Então, o papo é, como é que a gente se ajuda? Porque todo mundo sabe que o dinheiro do filme é um só, não tem mais dinheiro do que aquilo, né? E sempre falta no final. Então você fala, como é que eu tiro o melhor disso? Então você chega pro produtor e fala, aí no caso do Pequeno Segredo, por exemplo, teve de novo uma daquelas reuniões enormes de análise técnica, né, dentro de um teatro, todo mundo sentado ali, e aí os chefes de cabeça de equipe numa bancada, né, decupando cena a cena. Aí então, putz, a cena da baleia, por exemplo, exatamente ela. O que eu preciso pra cena da baleia? Vamos fazer isso assim, assado, cria ali a baleia em madeira mesmo, com lona, como se... Puta, quanto vai custar? Vai custar tanto. Aí chega numa coisa, puta, beleza, vamos filmar. Tem um plano da fachada da escola que tem um toldo. Nossa, tem que tirar aquele toldo. Aí o cara de arte vai falar, puta, mas pra tirar aquele toldo eu vou ter que tirar, pintar, vou gastar uma grana. Aquele é o tipo da coisa que você fala, não, então deixa lá, cara, deixa que eu tiro aquilo em 10 minutos, entendeu? Poupa essa grana da arte. Vamos pensar aonde você vai gastar. E aí isso vai cena a cena, entendeu? E aí chega num momento que a supervisão de efeito, falando com todos os departamentos, então com a fotografia, com a arte tem que construir um cenário enorme. Não, cara, não constrói só essa parte de baixo pra mim, vamos trabalhar com essa câmera desse jeito aqui, mais baixa ou mais alta, alguma coisa assim, e daqui pra cima eu construo, porque eu vou construir muito mais rápido e muito mais barato, entendeu? Então, esse é o tipo de papo que rola durante a pré-produção, pra justamente viabilizar as coisas, e pra fazer direito, cara, porque senão, também, se você entregar qualquer coisa, aquela história do eu conserto na pós-produção, às vezes vira uma grana, cara, porque você não pensou, era uma coisa boa,
banal, você não pensou, deixou acontecer, cara, vira uma dor de cabeça no final tremenda, tremenda, de gastar dias e dias e dias de rotoscopia, de uma coisa que podia ter sido pensada ali com 3 tapinhas de maquiagem, a atriz ia ficar linda, não, depois tem que ficar pintando ela inteira. Acho que um bom exemplo do que você tá falando, Marcelo, assim, até para as pessoas que estão ouvindo, que às vezes, um negócio que muita gente conhece, né, a história que muita gente conhece de Hollywood mesmo, assim. Teve, por exemplo, a questão que, do George Lucas, teve uma época que ele tava fascinado com efeitos visuais, lá o que... Quando ele não tava? Não, mas tipo, mas assim, porque teve aquela fase que ele refez, né, os efeitos da trilogia clássica. Então ele relançou e tudo mais. E aquilo é muito criticado, né, porque... não mais que o Jar Jar, né? Não mais que o Jar Jar, mas assim, a questão é, às vezes, dependendo da idade do filme e tudo mais, um efeito prático, aquilo que foi pensado pra aquela época, funciona melhor do que você botar lá um trem que você, sabe, escolheu agora. Não sei se você concorda com isso, mas tem muito isso, assim, né, de o que soa feio ou não no filme, tem também a ver com a forma como aquilo foi filmado, como foi preparado, né? Eu tava assistindo agora, ontem eu tava assistindo justamente, né, o Star Wars 3, The Sith, esqueci. A vingança. Cara, tem uma hora que o Obi-Wan pega e monta em cima de um dragãozinho sarapa, cara, pra sair correndo ali e brigar com todo mundo. Aquilo é feio demais, cara. É feio demais. Enquanto você pega lá no Retorno de Jedi, eu acho que foi que tem aquele stop motion todo do Luke na neve e tudo mais, pô, aquilo é muito mais legal, é muito mais bem feito do que o que ele aprontou ali, né? Mas exatamente. Não dá pra tirar muita coisa boa, mas... Não, eu acho que eu queria ver isso, justamente isso, essa questão de, assim, cada filme tem o seu momento e aquilo que foi pensado, eu imagino que seja muito isso, né? Como vamos resolver esse problema hoje? Daqui a 10 anos a gente vai conseguir resolver de outro jeito, 10 anos atrás seria de outro esquema, mas hoje é isso, né? Hoje é o saco, eu vou ter que botar um saco de lixo. Talvez daqui a 10 anos você só filma uma praia lá e depois resolve. Não sei, né? Só tô dizendo assim, eu acho que é muito isso que acho que a gente tem que pensar quando vai ver um filme e analisar os efeitos, né, visuais e tal, tanto que a gente usa muito o termo envelheceu bem, né? Os efeitos desse filme envelheceram bem ou não envelheceram bem, que é quando ele te tira do filme ou não te tira. Porque tem filme super antigo, que tem aquele efeito que hoje seria considerado tosco, mas que não te tira do filme porque você entende ele dentro daquele contexto, né? Com certeza. Mas tem um negócio pra mim que eu acho que é meio ingrato até com a pós-produção e os efeitos, né? No fundo, a gente tá revendo, né, e revisitando um monte de filmes que foram feitos há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e que eram assistidos numa tela de cinema, e quando muito numa TV standard, uma resoluçãozinha bem pequenininha, que disfarçava um monte de coisa. Então, por mais que o filme fosse numa telona de cinema, e ele era em película, e Star Wars fez lá do seu jeito, passou por tanto processo aquilo que quando chega no teu resultado final, que é a tela, ele perdeu uma quantidade de informação muito grande e ficou tudo meio pasteurizado ali. Tudo meio embolado. Agora, cara, você pega esse filme, masteriza, e ele tinha originalmente como suporte a película uma qualidade tremenda, só que vai perdendo durante os processos. Pega agora, bota numa TV 4K, entendeu? Aquele mesmo material, cara, é uma sacanagem com o próprio filme, cara, porque hoje vai ver muito mais do que era possível ver antes. E com isso ainda mais quando você tem o poder de dar o pause, aí acabou, né, cara? Que aí o nego olha até o cor do cabelo, do recorte, do não sei o que, e já vem os haters na internet, né? Nossa, nem falei. E trailer também, né? Hoje em dia o pessoal dá o pause no trailer e já fala, nossa, eu acho que eles isso daí nem era a versão final do filme, acho que eles ainda vão dar um tapa final aqui, porque, nossa, tá horrível esse monstro, sei lá o quê. Até entrar um pouco nisso, Marcelo, porque tem uma questão, de uma certa forma até polêmica aqui. A gente fez um podcast recente onde a gente analisou o filme de suspense que saiu agora, que tá todo mundo falando, que é o Corra, né? Filme de suspense, cara, que saiu aí. Filme, cara. Então, muito legal. A gente fez um podcast inteiro falando sobre ele. E aí, quando a gente saiu do cinema, eu e o Daniel, eu virei pro Daniel e falei assim, porra, Daniel, tá vendo só? Um filme não precisa ter mega explosões gigantescas, robôs que se transformam em dinossauro, não sei o quê. E aí a gente saiu de lá super satisfeito, porque assim, a história, ela é muito empolgante, né? E aí eu ia te perguntar justamente isso, assim, você vê os efeitos visuais hoje sendo utilizados,
às vezes de forma até exagerada em alguns momentos, ou você acha que isso é um momento, a gente ainda tá empolgado? Porque assim, a gente ainda tem na nossa frente a própria realidade virtual que já tá sendo explorada, né? Já tá sendo pensada e tal. Inclusive fica aqui outro adendo, que a gente fez um podcast 137, onde a gente conversou com o Ricardo Laganaro, da O2, e que ele fala muito sobre a realidade virtual como sendo um próximo passo no cinema e tal, né? E assim, eu vejo, muitas vezes, principalmente nesses filmes blockbusters que chegam na gente e tal, um certo exagero, sabe, no uso dos efeitos. Às vezes é tanta vontade de você fazer um filme tão bonito visualmente, que as pessoas às vezes escorregam ali na hora do roteiro, entendeu? Então eu queria saber de você que trabalha com isso, se você vê os efeitos visuais como arte ou parte do processo, ou você tem algum tipo de incomodação com isso? Cara, eu acho o seguinte, eu vou responder duas coisas na sua pergunta, até vou falar da realidade virtual depois. Mas que eu tenho uma visão dela tremenda aqui, que acho que às vezes até as pessoas não gostam. Mas, em relação a isso dos efeitos, isso é claro, né? Hollywood criou uma máquina de fazer grandes filmes de efeitos e, obviamente, os roteiros ficaram pra trás porque não chega nem perto. Às vezes você pega um filme que, putz, a história é mais lalá que qualquer coisa, né? Mas ele se vende como um grande filme porque ele tem um valor de produção gigante em relação a visual effects, né? Uhum. E isso é um mercado, tem aí. A gente não pode falar que Homem-Aranha tem uma história incrível ou que, sei lá, o Quarteto Fantástico, seja o que for esses filmes, né? Não tem uma história maravilhosa, mas tem o seu público e é grande e tudo mais. Então, acho que tem muito disso, né? Tem os filmes que são exagerados em efeitos para poder ter o público. Agora, um filme que fica no meio do caminho, né? Então ele não tem nenhuma história boa e nem efeitos bem realizados, esse filme, acho que nem merece ser visto, né? Acho que é isso. Agora, falando desse outro tema que você entrou aí, da realidade virtual, esse é um tema que também eu tô desenvolvendo já faz bastante tempo. Bastante, né? Ninguém tá fazendo há bastante tempo, mas de alguma forma tem a ver com o que eu tô fazendo, porque pra mim ele é um desdobramento do 3D. Né? Em 2009, foi muito louco, cara, porque eu ia casar em 2009, 2 semanas antes eu falei pra minha mulher, preciso fazer uma viagem. E aí eu fui pro Canadá, passei uma semana no Canadá fazendo um workshop de estereoscopia, né, de 3D, porque ia lançar Avatar ainda, ela quase ficou louca. E aí eu voltei de lá, passei em Los Angeles, isso era bom, né, de quando tinha dinheiro na Casa Blanca pra caramba, né? Eu passei no Patrick e falei, olha, cara, eu saí do Canadá, falei, tô indo pra Los Angeles que eu vou comprar uma TV lá que a gente precisa ter. E aí eu passei, fui pra Los Angeles, cheguei na loja, lá na empresa, né, que chamava Real G, que é uma das responsáveis hoje pelo maior número de salas que 3D, que era tecnologia, e aí eu comprei a TV. A TV era gigante, cara, não era uma TV normal, era uma TV de retroprojeção, cara. Era uma loucura. Custou $3 mil a TV e $5 mil pra entregar lá no Brasil. Uhum. E era ridículo, né? Mas me deu uma oportunidade, cara, de estudar muito essa tecnologia da estereoscopia. E aí chegou um momento onde todo mundo... Aí eu fiz o Brasil Animado, que foi o primeiro longa em 3D, e depois fiz um show da Palavra Cantada, que é uma dupla infantil também estereoscópica, que foi pro cinema. Foi um puta momento bom pra caramba, um momento de oportunidade, né? Uhum. Porque a gente fez, por exemplo, um comercial pra Samsung quando a Samsung tava lançando a TV 3D, onde só de pós-produção, cara, foi uma fortuna, né? Foi incrível, nunca tinha visto, acho que a gente não via valor de dinheiro, não posso falar isso, mas não via aquele valor de dinheiro há muito tempo, né? E era uma oportunidade. E aí começou um papo de vai ser tudo 3D, vai ser tudo 3D. Todas as empresas começaram a colocar as TVs 3D e todo mundo com 3D, e eu produzi um monte de coisa em 3D naquele ano, e de repente o 3D sumiu. Chato, né? Porque assim, é legal, você é imersivo, é bacana, mas cara, puta, pra você ficar assistindo um jogo em 3D, puta, tem que ser bem feito, né? Mas você fica assistindo a novela em 3D com a sua mulher do lado, aí você olha pra ela olha pra você, tem uns 2 de óculos, cara, sabe? E não é que o óculos é ruim, mas o óculos é feio, ainda mais quando era aquele que era grande, ativo, que ficava piscando. Você imagina isso pra realidade virtual, pra esse modelo de realidade virtual que a gente tem agora. Em casa não dá. Que é com aquele óculos, né? Tem vários, nessa trajetória eu acredito na realidade virtual pra experiência, né? Acho que isso é o mais legal dela, cara. Então assim, eu fiz, quando lançou aquele filme A Travessia, que era do cara que cruzou as Torres Gêmeas naquela corda bamba, sabe? Sim. Sabe que filme é esse? Sim. Então, aí eu propus pra Sony, como uma campanha de lançamento, eu construí aquela situação, então você chegava assim, você botava o óculos, você tava numa plataforma que dava uma vibração
quadradinho assim, e aí vento na sua cara, você botava o óculos, um som alto pra caramba na sua orelha, e aí o locutor te contava essa história e falava, e você teria coragem? Só que você tava ali como se estivesse embaixo do World Trade Center, e ele te jogava pra cima lá no 70º andar lá, e te colocava na cara do gol pra você atravessar. Tudo bem que não tinha tecnologia de andar naquela época, mas cara, foi uma experiência muito louca, as pessoas ficaram doidas, né, assim, foram... Porque é um troço muito imersivo, né? Muito. Depois eu fiz agora, que aconteceu o ano passado, sabe aquele exposição dos Beatles que teve aqui em São Paulo? Sim. Exposição grande que teve. Pelo fato de ter feito 3D, os caras me convidaram pra fazer uma das alas, que era pra fazer em 3D, e eu falei, não vou fazer isso em 3D, não, vou fazer isso em VR. E aí era uma ala que tinha que recriar o primeiro show dos Beatles em estádio, que foi no X-Stadium em Nova York. E foi super legal, porque aí juntava tudo, juntava técnica de visual effects, porque eu rodei uma banda cover, coloquei o espectador como se estivesse no meio da plateia. Então você imagina que a câmera tava lá no meinho ali, eu tinha umas 50 pessoas ao redor da câmera, num tablado que vinha subindo, né? Chroma key atrás deles. Na frente eu tinha um palco numa distância razoável, né? Porque eu não podia ficar vendo a cara desse, até porque a realidade do momento ali era bem longe, né? E aí rodei uma banda cover e reconstruí o estádio inteiro com sei lá quantas mil pessoas ali. Cara, isso foi super legal, porque te dá uma sensação de imersão tremenda, né? Na hora que você abre o olho, você tá no meio com aquela mulherada toda gritando na sua orelha, foi super bacana. Então eu acredito muito nisso pro VR. Mas ele vai funcionar melhor com videogame, né, Marcelo, de repente, porque é a hora que o cara tá realmente imerso, ele tá tendo controle, porque se for em filme, ele continua sendo um espectador. E ele fica numa bolha, né? Porque ele vai estar ali, de um lado pode estar um ator, do outro lado uma atriz, mas ele não interage com eles e tal. Tem umas coisas, cara, assim, eu montei um departamento só disso, né? Aliás, eu tenho uma empresa junto com o meu sócio, que é o Binho, que é um diretor de arte tremendo, que chama o Easy, que é só pra realidade virtual, né? Pra essas coisas imersivas. Cara, aí eu fui pra NAB agora em abril e fiz uma experiência de uma câmera que chama Ozo, que era uma experiência que eles fizeram por 50 tons de cinza. Era um vídeo, tudo mais, beleza, muito bem feito, bem captado, com bastante qualidade, tudo bem que eu não tinha interação nenhuma, mas chegava a ser constrangedor, porque de repente você tava com óculos num baile de máscaras, onde só você não tava dançando, cara. Então, essa era uma sensação maluca. Porque, cara, você tá jogado ali dentro, o cara vem, conversa com você, fala um negócio pra você, você olha pro lado, vem outro, você tá vendo todo mundo dançando, você tá no meio da pista, você fala, pô, bicho, aquilo é legal, ok, é uma experiência. E foi. Agora, quando você começa a ter mais mobilidade, que nem a gente montou um departamento, nessa empresa, a gente montou um departamento de desenvolvimento mesmo, de programação, e aí tem o Vive, que é HTC, que é um desses que você bota, você tem as manoplas, e você tem uma área pra andar e se mexer, cara, aí é outra história. Aí, ok, pra game, então, não tem nem por onde. E se for pra criar narrativa de storytelling pra isso, cara, tem que ser muito bem pensado, né, pra poder explorar essa história toda, né? Porque realmente, ser só um espectador, sabe, tipo aquele... Aí é muito chato, cara, porque daí você olha pra um lado, olha pro outro, olhou, e aí você faz o quê? What is real? How do you define real? Marcelo, eu queria, na verdade, que você desse, assim, um overview de como você vê esse mercado. Afinal de contas, estamos vivendo aí, né, uma crise, já faz aí seus 2 anos e tal, sem muita perspectiva de quando ela vai acabar e tal, mas o mercado cinematográfico brasileiro, ele continua produzindo, principalmente depois que teve a lei lá, né, que faz aquele incentivo a produções nacionais e tal, então tá saindo muita série para canais fechados e tal. E aí eu queria saber de você, que tem uma empresa, é um cara empreendedor, é um cara que tem aí mais de uma empresa, né, até como você falou, e que tá envolvido com essa área há mais de uma década. Então, como que você vê o mercado hoje para quem tá querendo ingressar aí, para quem tá querendo mergulhar nessa área, e como você vê também essa nova geração que tá entrando dentro desse mercado? Em relação ao mercado como negócio hoje, e não só de pós-produção, mas como de produção, o Brasil foi feliz pra caramba com o fortalecimento da Ancine, e por mais que ela seja burocrática e todo mundo fala isso, mas ela criou um mecanismo muito interessante, né, que obrigou principalmente as teles e os canais e a publicidade e todos esses condecinos que são obrigados a pagar para criar um fundo que fomente a indústria do cinema e entretenimento. Isso. Quando ela fez isso, é um momento econômico muito bom.
né? Então tava tudo funcionando. Então, junto a isso, existiam as empresas gerando lucro. O que significa isso, né? Porque, assim, querendo ou não, principalmente o cinema no Brasil, assim, se tiver 1%, 2% dos filmes feitos no Brasil sem dinheiro incentivado, né? Sem renúncia fiscal ou alguma coisa nesse sentido, é muito. Sim. O cinema não é uma indústria no Brasil como é nos Estados Unidos. Ele depende desses incentivos todos. Então, quando tinha esse monte de dinheiro do lucro das empresas, né? Que as empresas estavam faturando, tinham lucro, beleza, então você fazia um filme, você recebia o direito da renúncia, né? E ia atrás das empresas que colocavam os dinheiros para você poder produzir seu filme. Isso de jeito nenhum quer dizer que nego fica rico com isso, tá? Assim, porque, assim, eu te confesso que pode ter um ou outro picareta no meio da jogada, mas, assim, o negócio é sério, assim, aparentemente é sério. Então, prestações de contas e tudo mais. Então, isso funciona bem. E movimenta uma cadeia muito grande. Um filme movimenta, sei lá, 500 pessoas, 600 pessoas, né? Durante um bom tempo, né? E aí, quando o Brasil entra em crise, né, e que o dinheiro do lucro das empresas some, então você chega nas empresas e fala assim, eu queria o lucro, você tem direito não. Ele pode doar 6% do lucro dele, né? Do imposto, 6% do imposto de renda que ele pagaria, né? Isso, exato. E esse dinheiro não existe mais, né? Esse dinheiro, num país que não tem lucro, não existe mais. Talvez um outro setor ainda tenha, mas não tem, assim, a rodo, né? E a Petrobras, que era quem mais tinha, então, virou um problema, né? Mas, por sorte, como foi criado esse mecanismo todo de arrecadação por conta do Condecine, né? Onde as obras publicitárias têm que pagar, você vai passar alguma coisa na TV a cabo, tem que pagar, enfim, e as teles têm que pagar também, cara, gerou-se um fundo muito bom, né? Então, essa indústria não parou, ela diminuiu, ela ficou mais apertada, vamos dizer assim, mas existe o fomento, né? O fato dos canais serem obrigados a ter produção nacional, obriga a produzir. Então, isso faz com que, pelo menos, esse setor continue andando. Mas a gente vê que a crise está pegando e, sim, tem muita empresa diminuindo, tem também um monte de profissionais aí, currículos que chegam, cara, o dia inteiro, cara. Esse sempre tenta ajudar alguém, um amigo, outro, mas é uma mecânica apertada mesmo hoje. E aí, pra quem tá querendo entrar no mercado, tem um monte de cursos profissionalizantes, não sei se é profissionalizante, pelo menos introdutórios. Eu acabei de dar uma aula na Barco agora, que é um centro de aprendizado, e foi muito legal. E ali eu encontrei, sei lá, tinham pelo menos 20 pessoas na aula que eu tava dando, em um curso acho que tinham 40, que eram pessoas de várias áreas que queriam se tornar fotógrafos, né, de cinema, ou assistentes de câmera, ou alguma coisa assim. Como é um mercado que ainda funciona relativamente bem, então existe uma vontade de entrar nesse mercado, né? E a mesma coisa para os efeitos visuais, né? Então você sempre tem ali um monte de gente que, nesse caso, pode até treinar em casa, porque você faz milhares de tutoriais no YouTube, tem um monte de tutoriais de softwares, e mesmo de como fazer um efeito e tudo mais, que a galera vai em casa mesmo, se tiver o tempo ocioso e um computador, vai ficar fazendo, entendeu? E aí com isso você vai ganhando alguma prática. É claro que vai entrar como um estagiário e se alguém te der essa oportunidade, do mesmo jeito. Sim. Ou vai buscar um mercado pequenininho, né? Sei lá, um mercado de casamento, que é um mercado bom, e hoje tá cada vez mais apostando nessas tecnologias com câmeras mais bacanas, que tem um desfoque mais bonito, um drone, umas coisas assim, quer dizer, acho que mercado tem, né? Mas a entrada é como em todo mercado, é sofrido. Acho que não é sofrido como foi quando eu entrei, cara, mas... por conta dessa pulverização, né, que a gente teve com o YouTube, com a facilitação na hora de você conseguir os softwares e tal, realmente você dá margem para conseguir mais talentos e tal. Também a própria globalização, né? Hoje a gente tem acesso a mercados que antes a gente também não tinha, né? Tipo o mercado sueco, da Europa e tal, que antes era difícil. E aí o pessoal hoje tem muito mais referência para estudar. Agora, nada, sempre fica aquela sensação de que se o cara quer dar certo, não adianta. Tem que suar a camisa e tá disposto a se adaptar ao que o mercado exige também, né? Cara, eu vou te falar que, assim, exatamente isso. Tem um negócio dessa molecada também, mais jovem agora, que tem uma certa arrogância que acha que sabe tudo. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Porque você não tem o background, cara. Falta alguma coisa ali. Não basta você simplesmente saber. E às vezes você encontra pessoas, chegou um cara que tá trabalhando comigo agora, que fiz questão de falar pra ele, cara, vem trabalhar comigo. O cara veio do interior, bancou, fez uma grana lá, não era muito também, mas se propôs a bancar um curso, veio pra cá, passou um ano em São Paulo, fazendo seu curso. Não é incrível o trabalho do cara, porque o cara nem tem condição de ter um trabalho incrível, porque o cara fez ali um curso da Melier, que vai ensinar ele algumas técnicas. Mas tava bonito. Aí você fala, cara, olha, aí ele vira pra mim e fala assim, cara, eu consigo me manter durante mais um bom tempo aqui. Eu falei assim, cara, mas eu não tenho, hoje eu não tenho uma vaga pra você.
Cara, não tem problema. Eu posso ficar aqui só olhando. Aí você fala, pô, esse cara tá afim. Esse cara realmente tá afim. Então, cara, vem cá. Então, é o seguinte, eu não tenho essa vaga, mas eu vou te colocar num estágio. Quer fazer um estágio? Quero. Tá, puta, a grana é tanto e tudo mais, é estágio, tá afim, tô. E aí você vai negociando, você vai vendo, e aí você vai encontrando gente, fala assim, esse cara realmente merece uma oportunidade. Entendeu? E vai crescer rápido. Se ele for inteligente, ele vai crescer. Mas se quiser crescer rápido, é ruim, sabe? Porque essa ganância, vou fazer. Porque é um mercado que você consegue fazer uma grana. Mas se o cara tiver um pouco de paciência e conseguir absorvendo tudo aquilo que a gente tava falando, sabe? De você estar num lugar onde uma hora ele tem que fazer um tracking, outra hora ele tem que estabilizar, outra hora tem que fazer uma rotoscopia, outra hora, e o cara vai ganhando essa bagagem, encontrando os problemas, pô, esse cara tem tudo pra dar certo depois. Você concorda que aquele momento que eu falei lá, essas outras habilidades aí também você indicaria? Ou você acha que vem naturalmente? A questão de, vai estudar, sei lá, gestão e entender de pessoas, sei lá, esse tipo de coisa. Como que você vê isso? Essa questão de essa geração nova? Cara, vem natural ou não? Isso não sei. Mas eu acho que isso aí não é da geração, sei lá. Eu acho que isso aí vai de cada um, cara. Que você tem que. Acho que à medida que a vida vai te colocando desafios também, você vai tendo que se adaptar. Claro. Chegou um momento na Casa Blanca que eu dirigia 400 pessoas, cara. E eu não tenho nenhuma formação disso, né? Então, como é que eu faço isso? Então, assim, acho que assim, cara, se você tem. Você ter vontade já é um bom começo. E aí o resto de você ir buscar e se aperfeiçoar, fazer seus cursos. E também, cara, não ter medo de enfrentar um problema, cara. Porque isso eu acho que é o mais importante. A hora que você chega pro negócio e fala assim, cara, é aquele negócio de se arriscar, cara. Vou fazer? Vou. Tá bom. Ao custo que for. Vou me danar aqui. Cara, já cansei de perder dinheiro, assim, de muito dinheiro. Mas não vou deixar de entregar, cara. Vai entregar e vai entregar bem feito. Porque senão teu nome vai embora. Você só tem isso na vida, cara. No fim das contas, o que eu percebi é que o trabalho todo com pós-produção e efeitos visuais e tudo mais é essencialmente resolver problemas, né? Assim, temos problemas, vamos resolver esses problemas. Eu acho que é muito isso, né? Foi filmado assim ou foi feito desse jeito, preciso fazer isso. Isso é um problema, como resolver. E cada hora você vai tendo novas ferramentas e novos desafios, né? Assim, e novos problemas. O legal é que o problema não é aquele problema burocrático que é sempre igual. Isso não é mesmo. Exatamente. E tem o lado bom de criar, cara, de você sentar com o diretor e falar, cara, vamos fazer essa cena assim, roda a câmera desse jeito. E aí você participa junto. Aí, cara, a equipe inteira entra numa vibe de colaboração, sabe? De falar assim, e todo mundo, cara, a hora que você termina o filme e vê seu nome no crédito, cara, não tem nada mais legal. Não tem nada mais legal. Você pode ter passado o perrengue, cara. Você pode passar, mas pode ter tudo, você só se fudeu. A hora que vai todo mundo pra pré-estreia, eu faço questão, cara, assim, todo mundo, na minha equipe, eu falo, ainda mais com os freelancers, eu falo assim, olha, eu pago de verdade, não atraso o seu salário, não pago igual a publicidade pagava, não tem jeito, mas você pode também, inclusive, eu quero que você participe da pré-estreia com acompanhante, né? Porque também não adianta ficar sozinho. A hora que você vê seu nome ali na tela, velho, é muito legal, cara. Você pode ter feito a rotoscopia, cara, do negocinho que não é menos e não é mais, mas você trabalhou numa cena. É legal, cara. É isso que faz a gente trabalhar. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Fui pra floresta pra fazer um som, acender a fogueira e fugir da Babilônia. Chegando agora no Plano Detalhe, aquele momento onde a gente vai dar aquelas dicas para que o nosso ouvinte possa curtir melhor a sua semana, e dessa vez é o primeiro Plano Detalhe aí de muito e muito tempo que a gente tem um profissional da área aqui para dar dicas, né, Dani? Fazia tempo que a gente não fazia uma dica assim, hein? Fazia, e fazia tempo que a gente tava falando, né? Nossa, vamos voltar a falar com a galera, vamos voltar a falar com os profissionais e tal, estão falando muito de filme. Exato. E foi isso mesmo, sempre bom. Que legal. Vamos trazer então um Plano Detalhe para que a galera fique aí mais otimista durante a semana, né? Possa aproveitar melhor a sua semana. O que você vai trazer pra gente de Plano Detalhe? Cara, eu vou trazer um Plano Detalhe de um curso que eu tô fazendo, mas eu não vou indicar necessariamente o curso. Eu vou indicar basicamente a plataforma, né? Eu comecei um
curso, sinceramente não sei se ele ainda tá aberto, porque esses cursos online que eles abrem, depois fecham, depois abrem de novo outra turma e tal, que é chamado de reaprendizagem criativa, com o Murilo Gun, né, que dá essas aulas. O Murilo Gun é muito famoso por ser comediante, né, ele fez stand-up, mas ele dá aulas de criatividade há mais tempo, ele é um cara de todo mente aberta. E esse curso que eu tô fazendo me influenciou muito nesse podcast por conta disso, né, ele ensina você a olhar para as coisas de uma forma diferente, a refletir sobre a criatividade, é uma coisa bem maluca, né. E esse curso que eu tô fazendo, e que, assim, eu não quero indicar só esse curso, ele tá numa plataforma que é a Keep Learning School, né, que chama Keep Learning .school, que tem um monte de curso, tem um monte de opções, você tem que ficar de olho, né, pra ver se os cursos estão abertos ou quando que eles vão abrir, etc. Mas tem vários, desde meditação, tem um pra você mudar o seu pensamento, tem um pensamento, tem um mindset de alta produtividade, todo esse monte de coisa aí, tudo curso online e tudo mais. Então eu vou indicar isso, assim, é uma plataforma cheia de cursos, os cursos não são baratos, então prepare o seu bolso, mas pra quem quiser dar uma olhada no keeplearning.school, tem um monte de opção de curso aí que é bem legal. E se alguém quiser fazer o que eu tô fazendo é o do Murilo Gun. Legal. Então seu plano de detalhe foram dois: o curso do Murilo Gun e a plataforma de ensino que tem vários cursos lá. É isso, né? Que tem esse curso. Daí você pode ver, se você não quiser fazer esse, você pode fazer outro, tirar o escorpião do bolso. Legal, show de bola. Marcelo, e aí? Você que é a nossa grande expectativa, estamos aqui tocando tambor e tal, esperando bateria, né? Esperando qual que é o seu plano de detalhe. Aí tá todo mundo com o caderninho na mão aqui. Bom, vamos lá. Seguindo um pouco a linha do Daniel, eu acho que uma grande plataforma de cursos, cara, que tem para essa parte de Visual Effects é um site chamado fxphd.com, que é muito legal. E você tem cursos muito, mas muito bons mesmo. Eu indico pra galera inteira, assim, quando a gente brinca e fala assim, vai um cara lá começar a treinar alguma coisa, vai aprender, mega estagiário, você vai fazer primeiro todos os tutoriais do software, depois você vai fazer uns tutoriais desse daqui do FXPHD, que é muito bom. Legal. E aí, cara, tem um cara que chama Zach King, que ele é um youtuber, um instagrammer, não sei como é que fala pra isso, cara, que é um cara que ele acho que ele é um ilusionista, mas ele brinca com essa história dos visual effects muito bem, em vídeos curtinhos e tudo mais, com uma irreverência, com uma graça muito boa, cara. Vale a pena pegar esse cara e seguir esse cara no Instagram, que ele arrebenta. Você vai se divertir, porque cada vídeo que vem você fala, uau, como é que esse cara fez isso? E às vezes ele usa umas coisas muito simples, com perspectiva forçada, com umas coisas assim, mega bobas, e que você fala, depois ele te mostra, inclusive, como ele fez, você fala assim, caralho, que demais. E às vezes ele abusa de efeitos que são, assim, iguais aos que a gente faz. Então, dá pra sacar que esse cara tem uma equipe do lado dele, bicho, que é muito legal. Esse cara começou sozinho, mas é, obviamente, crescendo na internet, esse cara passa a ter uma equipe enorme de artistas ali pra poder suportar o cara. E, já que a gente falou tanto, mas vai ser difícil de encontrar pra quem não viu ainda, puder assistir Deus é Brasileiro, cara, porque esse filme, pra mim, é um dos mais legais que eu fiz. Amo esse filme e ele é cheio de história, cara. Fora que é uma história que eu adoro e é cheio de efeitos e você pode pensar que isso é 2003, vai se divertir e vai ver que os efeitos não envelheceram nesse caso. Exatamente. Muito exatamente, bom. Muito legal. Bom, eu vou trazer aqui dois planos de detalhe também. Um, na verdade, é um repeteco de algo que eu já falei aqui, um plano de detalhe que eu já falei aqui. Não sei se o Marcelo conhece, mas é um livro que eu gostei muito de ter lido ele, que é o Criatividade S.A., né? Um livro que conta aí justamente de toda a parte criativa e tal da Pixar. E aí, ele é muito interessante porque ele tem a pegada de uma visão empreendedora e tal, mas ele foca também na parte criativa. Ele é escrito lá pelo Edwin Catmull, né? Que é hoje presidente da Pixar, presidente da Disney Animation e tal. E é muito bacana ele mostrar justamente a construção criativa de todo o processo dos filmes, como eles prezam muito pela história. Ele fala também um pouco da parte da equipe, e aí é impressionante, né? Monstruoso o tamanho da equipe que trabalha em um longa de animação na Pixar e tal. Mas eu acho que o mais interessante, o que dá pra mais captar desse livro é justamente essa parte criativa. Você se inspirar, assim, pra você pensar em métodos. Esse workflow é muito bacana também de entender, porque isso pode ajudar não só na parte criativa, né, mas em qualquer área, porque ele é bem disruptivo, assim. Inclusive ele conta uma história que eu achei muito legal, que no Brasil isso não seria possível, né, mas ele conta uma história que quando ele chegou na Disney Animation, quando eles assumiram a Disney Animation e tal, todos os funcionários da Disney eram registrados, né, eles tinham um contrato lá com a Disney e tal. E a primeira coisa que o Ed Catmull
fez foi mandar cortar todos os contratos. Falou, ó, joga contrato tudo fora e tal e aumenta o salário da galera. Por quê? Porque na cabeça dele, a pessoa precisa ir trabalhar porque ela quer ir trabalhar, porque ela gosta de trabalhar, não por um contrato, né? Então, assim, chega até a ser utópico, né, essas coisas, mas também a gente tá falando de uma empresa que ele, num estralar de dedos, surge uma pessoa super, hiper, mega talentosa querendo trabalhar lá pra ele, né? Então, é interessante da gente ver como essa mentalidade criativa, ela perpetua não só pela a parte da criação dos longas, mas também na parte gerencial ali da empresa. Então fica a minha dica aqui pro Criatividade SA. Eu já dei essa dica outra vez, mas reforço ela aqui e vou dar um outro plano detalhe que eu acho que vale a pena, e aí eu tô estragando um futuro plano detalhe do Daniel aqui no podcast, que é o Sense8, né? Eu tinha que falar alguma hora do Sense8, segunda temporada agora que acabou, a série da Netflix das irmãs Wachowski, e que simplesmente essa temporada foi incrível, Eu senti ela muito mais madura, você não achou, Dani? Mais madura, mais rápida também, né? Mais assim, rápida, Não, é sensacional mesmo, assim. É uma história boa que você até perde você não liga tanto pra aquelas coisas que antes eram uau, né? Cenas mais pesadas de sexo e sei lá o que. Não, você já tá participando, você já sabe qual é a pegada. E aí a história deixa ficar mais densa, né? Com mais elementos. É boa mesmo? Vale a pena? Vale muito a pena. Eu acho que vale. Eu curto muito. Sou muito fã de Sense8. Tá aí um negócio que a gente se mata agora, né? Assistir Netflix, né? Então, eu acho que ela é hoje uma das melhores séries que a gente tem atualmente, né? E a parte de efeitos, ela é muito boa também, então eu acho que também encaixa aqui no nosso tema de hoje, porque é um efeito muito sóbrio, assim, ele é muito pé no chão, e nessa temporada em especial, eles brincaram bastante com a questão do grupo ser uma pessoa, da pessoa ser o grupo, e ali tem várias jogadas, né, de corte de câmera e tal, mas tem também muitos efeitos, né, tem uns travelings que eles fazem, e aí o personagem tá centralizado bem no meio, assim, da tela, e no traveling, assim, vai parecendo como se fosse quase que um jogo de cartas, sabe? Conforme a câmera vai se movendo, os outros personagens vão aparecendo atrás dele, assim, então são efeitos sutis, assim, e dá um requinte pra série que, pra mim, essa temporada levou ela pra um outro patamar, realmente, assim, ela veio muito mais encorpada, mais sóbria, como a gente tinha surpresa da primeira temporada, nessa segunda ela deu uma sobrevida, assim, ela deu uma respirada e tal, então eu achei sensacional, eu não tinha como não falar de Sense8 aqui em algum plano detalhe, e aí eu pensei, porra, eu vou ter que falar justamente quando a gente falar com o cara de efeitos especiais. Olha, eu botei mais um negócio pra você aí que eu achei legal, obrigado, hein? Que eu acho que é legal também, que é mais uma diquinha, cara, que é uma revista que tem online que chama CineFX. Cine e o FX é o FX. Cara, essa revista é demais pra poder falar de efeitos, cara, porque assim, ela pega são edições trimestrais e ela decupa 3 filmes, ou acho que 2 ou 3 ou 4 no máximo filmes que aconteceram recentemente, cara, mas com muita informação, cara, muita informação, é muito legal essa revista. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação 229, e a gente teve aqui o prazer, a felicidade de conversar aí com o Marcelo Siqueira, né, que deu mais uma aula pra gente, mais uma vez a gente traz um profissional aqui que dá essa arejada na nossa cabeça, traz novos pontos de vista aí e tal, muito legal da gente ter essa conversa. Eu só tenho que agradecer a sua presença aqui, Marcelo, de você ter doado esse tempo aqui, né, pra
gente, pros nossos ouvintes e tal. Agradeço, foi super legal. Queria que você deixasse aí também os contatos, né? Como é que a pessoa faz aí se quiserem entrar, ver seus trabalhos, de repente acompanhar, né, o que você tem feito, ou até de repente numa dessas mandar uma dúvida, alguma coisa assim. Pode mandar, cara. Coloquei um currículo. Pode mandar. Cara, se tem uma coisa que eu faço, eu olho todos. Eu não consigo responder, cara, mas eu olho todos e vira e mexe, você pega um... Opa, esse aqui tá precisando levar um papo que ele vai ser bom. Cara, pode me mandar e-mail à vontade. Meu e-mail é Sica, com S, S-I-C-A, Legal. Sapato Índio, Cachorro América, né? @mística, com K no final, .com.br. Eu funciono bem pra caramba por e-mail. Tem o site da Mística também, eu tenho no Facebook também, tem a Mística, tem... Eu no Facebook apareço lá como Sica 77777, 5 vezes o número 7. E aí tem eu lá. Aí pode seguir que vai ser um prazer. Pô, sensacional. Legal. Mais uma vez, muito Sensacional. obrigado. Só tenho que agradecer a sua presença, de verdade. Cara, foi um prazer e pode contar comigo agora que vocês precisarem. Tô aqui. Vambora que tem uma coisa que eu gosto de falar é disso. Maravilha, maravilha. Muito bom. Valeu então, Marcelo, brigadão pelo papo, brigadão aí, Rafa, por tudo. E eu tenho uma frase ótima pra terminar esse podcast, só que eu só vou falar no podcast que vem porque ela tá renderizando. Porra, cara, não briga com isso é uma maldade. Muito bom, muito bom, muito bom. Legal, isso aí. O podcast Cinemação 229 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to us. Because tonight there are two lovers. If we believe in the night we trust. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.